Olá, você acabou de chegar ao canal Fora de Fronteira. Eu sou o Rubim, quero te convidar a ir além das fronteiras do meu, do seu e do nosso conhecimento. Você é muito bem-vindo. Dito isso, vamos para mais um podcast aqui do Fora de Fronteira. Bom, galerinha, nós estamos aqui, vocês podem ver, hoje, por questões de internet, né, a nossa região choveu bastante, então tivemos problemas com a conexão da internet. Estamos fazendo este programa gravado. Então não teremos hoje a participação de vocês. Que pena, para nós é uma falta muito grande, mas a gente vai tocando aqui como é possível. Bom, não posso esquecer de dizer para você se inscrever no nosso canal. Além de se inscrever, você também clica no sininho para ser notificado todas as vezes em que nós postarmos alguma coisa aqui. Não esqueça de curtir, não esqueça também de compartilhar o nosso conteúdo e não esqueça também de comentar, de deixar o seu comentário, porque damos muito valor ao seu comentário também. Queremos agradecer toda essa repercussão que tem tido, né? Nós temos tido bastante inscritos no canal, seguidores no Instagram, seguidores no TikTok. Isso para nós é maravilhoso. E que Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Bom, é uma alegria enorme estar aqui mais essa vez e poder estar aqui com a companhia de um amigo que conheço hoje, Pastor Sandro, que já está aqui, é o nosso convidado. Eu vou passar para ele dar as credenciais, poder se apresentar melhor, né? Nome da esposa, se tem filhos, se trabalha, suas formações acadêmicas. Depois a gente volta a se falar de novo. Pastor Sandro, está com a palavra. Fique à vontade e seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Rubim. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo convite, pelo carinho, consideração. Um prazer enorme conhecê-lo. É uma bênção. Um pouco conversamos, já fiquei feliz, mais um amigo. É bênção. Fiquei muito feliz, né? É um privilégio, oportunidade, né? Pra gente poder conversar, bater um papo sobre as coisas do reino, né? Bom, eu me chamo Sandro, né? Como você já apresentou. Sou casado com a Aline, agora vai fazer 15 anos. Tenho o Miguel e o Benjamin, são meus filhos. Quantos anos os dois? O Miguel tem 12 anos, já vai fazer 13, né? E o Benjamin tem 6. Olha. As duas bênçãos que Deus nos concedeu. E, bom, a minha vida inteira eu amo estudar a Bíblia, né? Ainda tem que aprender muito, né? Sempre, né? A Bíblia acho que é o único livro, a única matéria que você nunca aprende totalmente, né? A gente depende muito. Fiz alguns cursos ao longo da minha vida e continuo estudando hoje, até hoje. E eu acho que quando eu terminar o curso de hoje, eu me matriculo em outro, porque é uma coisa que eu amo fazer sempre, tá aprendendo, inovando e não tem como parar. Estudar a Bíblia tem que dar continuidade sempre. Hoje eu estou pastoreando uma igreja, né? Já pastorei há algum tempo, a Igreja da Assembleia de Deus do Belém. E aí Deus me levou para um outro ministério hoje. Eu tive a oportunidade, tem pouco tempo, não tem nem um mês ainda que eu fui empossado na igreja. Estou lá com aqueles irmãos, uma igreja simples, uma igreja humilde, mas cheia de Deus, um povo abençoado ali, que Deus nos deu o prazer para crescer com eles ali. Estamos lá trabalhando para a obra de Deus. Também gosto de trabalho com TI, né? Meu emprego, não vivo da obra. É né? mesmo, Esse negócio de viver da obra, não vivo. Mas eu sou Você do TI. trabalha com TI. Mas eu sou do TI, mas eu não sou o carinha do TI. Eu não entendo nada de informática. Entendi. Eu trabalho na administração da empresa, né? Na administração da empresa e ela é empresa de TI, de tecnologia, mas eu trabalho na administração. Quero aprender um dia TI e à noite, né? Alguns dias na semana de noite, eu também dou aula de teologia no IBBC, Instituto Bíblico das Igrejas do Brasil para Cristo, ali na região da Vila Mariana, que é a região que eu faço parte também, lá como professor há 2 anos. Tem outros projetos aí também que eu quero dar continuidade nisso. Que é isso, né? Legal, legal. Coisa, vamos... Eu já gostaria de fazer uma pergunta, porque eu vi algo na internet esses dias.
Houve alguma divisão na Brasil para Cristo? Não, que eu saiba, não. Algum desmembramento, sei lá, de algumas Brasil para Cristo, de uma outra, sei lá. Não, Não? que eu tenha ciência, não. Eu tenho tido nas Nas convenções, tenho convenções. tido lá nas reuniões, e eu me lembro, posso estar salvo engano, porque eu também não sou um especialista a fundo do ministério, né? Sou recente também no ministério, como eu disse, eu era da Assembleia de Deus. Sim, sim. Vim pra cá, mas que eu saiba, não chegou. E olha que um amigão nosso lá é o pastor regional, o pastor Alexandre, e não tenho ouvido falar, não. Eu soube esses dias que ali no Campanário, mas tem tempo já também, abriu uma Brasil para Cristo renovada. Tem um problema, porque você não pode copiar uma denominação, né? O nome só colocar renovada, porque perde a característica, mas eles alteraram. Entendi. Agora que houve, posso até ver depois, mas que eu saiba, não. Eu vi alguma coisa assim, inclusive, meio que uma votação que eu vi. Vou ver se eu acho que eu salvei esse vídeo. Ah, mas foi na Brasil para Cristo ou naquela de Santo André? Não, eu vi a de Santo André, acompanhei. De Santo André tá bem feio lá a coisa, né? Meu Deus do céu. Tá complicado. Bom, então, hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia. É ser cristão. Né? Que é ser cristão. E ser cristão não é simplesmente, né, levantar a mão, carregar uma Bíblia debaixo do braço, dar louvores, ou até mesmo ir à igreja, né? Isso eu posso dizer que assim faz parte, mas existe uma essência por trás disso. E nós buscamos essa essência. Nós estamos atrás dessa essência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão também de saúde espiritual, né? Porque assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, nosso espírito também precisa de alimento. E eu queria fazer algo que eu não costumo fazer aqui, mas eu acho que faz parte do momento, eu acho que é cabível. Eu queria ler em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu quero ler só até aqui. Só até aqui. Eu gosto muito dessa passagem, eu sempre estou indo e voltando nela. Mas por que hoje eu resolvi falar? Porque quando eu olho para ela, ela é bem categórica em dizer que assim, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dias difíceis, tribulações. Você pode usar aí o sinônimo que você achar melhor. Mas a verdade é que virá dias complicados. Sim. E quando ele vai no contexto, né, na coerência do texto, ele não menciona que acontecerá, por exemplo, tsunamis. Ele não menciona que será tempos trabalhosos, difíceis, os dias estarão próximos do fim porque vai vir tempestades, furacões, meteoros, coisa do tipo. Ele não aponta para os fenômenos da natureza. Ele chama a atenção para falar do gênero humano, do ser humano, da humanidade. E os dias estão ficando difíceis e estão se aproximando do fim porque ele descreve exatamente aqui o tipo de pessoas que nós estamos nos relacionando dia a dia. E não tem como falarmos de vida cristã, saúde espiritual, se não mencionarmos as relações. Isso faz parte fundamental
na minha observação. Eu quero ouvir, já de início, o pastor Sandro, o senhor, fale para nós aí. Pode Assim, chamar de você, por favor. Pode? Então, com todo respeito, que você Sim. diga para nós, de uma forma prática, simples, como que nós podemos hoje, diante dessa realidade, sermos cristãos com saúde espiritual. Bom? Rubim, é o seguinte, eu costumo brincar, entrando naquelas polêmicas de pré e pós-tribulacionistas e tal. Legal. Os nossos amigos dispensacionalistas, né? Sim. E eles sempre, você vê a igreja, por exemplo, como um todo, acontece uma tragédia no mundo, como você citou, um tsunami, uma guerra, uma pandemia, como aconteceu, eles já ficam desesperados. Ah, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Apontam sempre para esses fenômenos sempre como sendo... para fenômenos. Guerra, catástrofes, coisas erradas e até maldade humana também. Eles ficam escandalizados, mas tem que ser algo muito notório, ficou famoso, como o caso dessas moças agora foram sequestradas, Sim. raptadas, tragédia da vida humana mesmo, bem complicado. Então eles eles só se preocupam com a volta de Cristo quando acontece algo desse tipo. O texto que você lê é maravilhoso e justamente ele não aponta nada dessas catástrofes e eu vejo um agravante maior ainda, não de maneira alguma dizendo que o texto não está querendo dizer isso, mas o problema é quando essas características, que aqui Paulo está falando da corrupção do gênero humano, está falando da corrupção da humanidade, mas o problema maior é quando essas características estão dentro da igreja. E isso até parece um absurdo de se dizer, mas homens amantes de si mesmo, arrogantes, caluniadores, está dentro das nossas igrejas. E isso que é o complicado. Por isso que nós estamos vivendo, e sem cair ou querer cair num fatalismo ou exagero, dizer que essa talvez seja a geração mais doente que já existiu da história da igreja. E se você pegar a história da igreja dos primeiros séculos, o próprio povo de Israel, que era a igreja representada nacionalmente, né? Dentro de uma nação que era o povo de Israel, já passavam por dificuldades, lutas, processos. Vem Jesus Cristo, ensina que ele veio para sofrer e dar a sua vida pelos pecadores. Vem os apóstolos que entregam a sua vida por amor a Cristo. Aí agora vem as igrejas até o 3º século, Constantino ali, que ele proíbe a perseguição e decreta como uma religião oficial do Império Romano, mas ainda o povo debaixo de sangue, de muita luta, mas não voltando atrás. A igreja hoje, ela precisa voltar talvez para uma nova reforma, né? E ter um novo avivamento, porque nós estamos vivendo a geração mais doente que existe, espiritualmente falando. E a gente não se fala disso. O que mais me preocupa, a geração, é procurar cura onde não tem cura. A vida cristã, e a palavra cristão é talvez a miniatura de Cristo, ou continuadores da obra de Cristo. Sim. Seguir os exemplos que Cristo deixou. Não existe vida saudável longe das Escrituras. Aquém e nem além das Escrituras, mas somente exatamente nela. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de igreja. O que tem crescido depois da pandemia, as pessoas falavam muito assim, a pandemia é bom para o crente dar valor a estar no culto. Mas parece que fez um efeito contrário. As pessoas se acostumaram com a pandemia e deixaram de ir para a igreja. Os desigrejados cresceram demais, cresceram muito. As pessoas que acreditam que não precisa mais estar dentro de uma igreja, e eu nem estou falando de denominação. Se a gente se reunir aqui semanalmente e cultuar aqui, tiver uma liderança, isso é uma igreja, eu acredito nisso. Então a igreja ficou doente. E a cura que eles estão procurando está longe de ser a ideal. Você vê o salto que deu a pregação, por exemplo, do coaching. Sim. Pregação do coaching. As mensagens de autoajuda. As mensagens de autoajuda que, na verdade, já existia, mas era a teologia da prosperidade. Realmente lembra? Veio com Kenneth Reagan, aqueles camaradas Morris Cerulo, né? Veio trazendo as teologias de barganha com Deus, você vai ser feliz, você contribua, o crente não pode ficar doente, não pode ser pobre, e você tem que aceitar isso na sua vida. Então, quebras de maldições e tudo. Agora ela só teve um novo nome, que é a teologia do coaching. Ela foi performada, né? Como a palavra atual que estão usando. Sim. Performance, né? A ideia antes era você dar e você vai receber.
Agora não, a força está dentro de você. A força está dentro de você. Você é capaz, você pode, você consegue. Não se prostra, não se dobra. E você consegue porque você é querido, você é perfeito. Meio que você não tem pecado. Parece que é uma ideia que tira e às vezes acaba que cai num universalismo, porque parece que não existe inferno para esse povo, para essas teologias. E você pode ver, né? Isso aqui não é algo meu, é algo que eu li no artigo, não dou crédito porque eu não lembro o autor, a gente lê tanta coisa e ouve Sim. tanta coisa hoje em dia. E ele diz que você pode perceber que nesse tipo de pregação, você é sempre a vítima. Quem ouve é que é sempre a vítima. É sempre estão querendo puxar o seu tapete. Você nunca assume responsabilidade dos Nunca. seus atos. De maneira nenhuma. Estão querendo puxar o seu tapete, estão querendo te derrubar, estão querendo parar a sua vida. Mas e você quando é o puxador de tapete? Quando é você que quer derrubar a vida dos outros? Quando você que é o problemático? Porque o filho nosso é sempre quem anda com má companhia, né? Nunca os nossos filhos são as más companhias. Então a teologia do coach não confronta pecado. Então não tem como você ter uma igreja saudável que não vai lidar direto com a raiz do problema que sempre existiu, que é o pecado. A corrupção que a gente acabou de ler que atinge o mundo, nós somos ainda uma nova criatura, ainda não, né? Nós somos já uma nova criatura em Cristo, mas ainda habitamos num corpo pecaminoso. É o que Lutero disse, né? Simul justus et peccator. Simultaneamente justos e pecador ao mesmo tempo. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente é santo, como Paulo escreve aos Coríntios, vocês são santos, mas que luta contra o pecado todos os dias. Então não tem como ter cura fora da palavra de Deus, fora de uma vida com Deus. Não tem como ter uma vida cristã saudável sem uma igreja que ora. Eu estava falando sobre isso esses dias. A nossa geração não ora. Não ora mais, não. Acho que eu tô de pé hoje porque minha bisavó orava por mim. Gente da Assembleia de Deus, lá do... A gente tá com essa história de reformado, né? A gente até comentou sobre isso. Sim. Bíblia, reformada, teologia, calvinista, arminiano. Mas as velhinhas que orava, minha bisavó ia lá pra igreja do Ipiranga, do Relojão. Sim, Acompanhava ela. Cajafé. Minha avó a minha bisa, né? Sim. Agora, minha avó, sem estudo nenhum, aprendeu a ler a Bíblia. Minha mãe, que ainda ora muito por nós hoje. Porque a minha geração não ora. Com a igreja 10 minutos pra orar, o povo já tá cansado. Acabou as palavras. Boas palavras. Então, e daí que vem, acho que, muito da doença e a geração mais doente que existe. Jovens que não vivem uma vida de santificação, não houve pregação. É difícil, existem. Estou generalizando, existem. Sempre vai existir, porque a igreja de Cristo é invisível, ela é verdadeira e existe. Mas é muito raro você ouvir pregações de pecado, pregações de santificação, de regeneração, doutrinas. Eu costumo brincar com os irmãos, já fui pastor e hoje estou como pastor. Às vezes você faz o apelo na igreja, que o apelo é uma coisa bem nova, né? Eu não acho contra, não. Eu acho legal você identificar aquela pessoa que vai se entregar na frente. Sim. É legal, mas foi criado, acho que por Charles Finney, pouco tempo agora atrás, né? É recente. É recente. Mas aí você faz o apelo na igreja e a pessoa vem chorando. Viu a palavra, ela participou do culto, ela vem chorando para frente. Aí você faz aquela confissão, né? Quer dizer muita coisa também. Vocês vão não quero criar polêmica, não, tá? Mas não é na ideia de você confessar ali. Não é só a sua. Eu sei que o texto disse com a sua boca confessares, mas aí fala no seu coração crer. Não é só com a boca confessar. É no seu coração crer também que Jesus ressuscitou. Aí às vezes a pessoa vem chorando. Aí os irmãos falam assim: nossa, pastor, você viu? Ele veio chorando pra frente, ela veio chorando pra frente. Aí eu dou o banho de água fria logo. Eu falo, mano, não quer dizer nada. Quer dizer absolutamente nada. Ela pode ter vindo porque ela se empolgou com o culto, porque o louvor foi legal, porque a palavra tocou nela e realmente toca. Ou mesmo como estão fazendo hoje, né? Eu já presenciei isso em algumas igrejas, as pessoas se sentem meio coagidas, porque chegam lá e falam assim, aceita Jesus. Abraça aqui, aceita Jesus, fica ali na mente da pessoa. Eu já vi de tanta pessoa falar... A pessoa pegou, levantou a mão e foi. E acaba indo. E acaba indo, né? Porque fica um negócio constrangedor, né? O que vai mostrar realmente a conversão dela é o dia a dia. É depois. E um problema das nossas igrejas é também não ter mais discipulado. A pessoa aceitou Jesus ontem, amanhã já está participando disso, daquilo, já está fazendo... Calma, tem que dar um discipulado, tem que ensinar as doutrinas básicas da fé. É uma coisa que quem me conhece sabe que eu repito muito isso. Você pergunta, por exemplo, às vezes
Um irmão que tem 40 anos de igreja. Vamos chutar bem alto. 40 anos de igreja. Você pergunta para ele assim, irmão, fala para mim um pouquinho sobre a doutrina da justificação pela fé. Fala um pouquinho para mim sobre como funciona a regeneração, salvação. Aí eu costumo dizer assim, né? Mas você está querendo que todo mundo saiba teologia. Não, não é. É a doutrina básica da fé. Porque a saúde espiritual de uma pessoa, ela não é pelo emocionalismo. Ela é pela razão. A John Stott tem um livro que diz crer é pensar. Eu não sou convertido quando eu sinto. Um monte de gente que sente, mas não é. Eu sou convertido quando eu entendo. Rapidamente aqui, se você me permite um testemunho pessoal, eu vou para a igreja desde criança. A mãe me levou 5, 6 anos, ela se converteu e me levou para a igreja. Eu ia para a igreja por diversos motivos, mas principalmente porque minha mãe mandava. Você queria ver eu ficar com ódio da minha mãe e não me entender, né? Adolescente, jovem assim mesmo, você fica bravo, né? É quando minha mãe me levava 10 horas da noite para a igreja, no dia 31 de dezembro. Pra passar o ano orando. Rapaz, eu queria morrer. Eu também não gostava, não. Eu confesso. Era justamente nessa hora que o pastor chegava e falava assim, irmãos, vamos dobrar os joelhos. Porque eu queria ver os fogos. Queria estar com a molecada na rua, com os amigos. Na bagunça. Rapaz, eu queria morrer com aquilo. Então eu ia pra igreja porque minha mãe me obrigava. Eu ia porque ela me mandava. Mas aí eu me afastei, quando eu fiz lá os meus 20 e poucos anos, me afastei. Fiquei pouquinho tempo fora, não aguentei, voltei. Aí, por isso que eu digo, né? A gente ficava com raiva naquele dia, mas foi bom. Porque eu me afastei e não me sentia no mundo. Eu voltei pra igreja e foi bom ela ter me obrigado, né? Bom ela ter me obrigado. Não tem essa coisa de respeitar filho, não, né? Eu falo, até brinco em casa, filho, porta trancada dentro de casa, não quer privacidade, você casa e vai morar na sua casa. Dentro de casa é pais e filhos, né? É outro assunto. Mas eu ia pra igreja por diversos motivos, mas não porque realmente eu entendia. O pastor pregava, eu não entendia nada. Eu ouvi muitos sermões do meu pastor, minha adolescência e juventude ainda. Não entendia nada. Eu ia pra escola dominical, não entendia nada. Absolutamente nada. Depois que eu saí, eu voltei, eu tenho um amigo chamado Gessimar, é um presbítero da igreja até hoje, tá lá até hoje. Ele falou assim, você não quer assistir uma aula no seminário? Onde eu fui e conheci o nosso amigo Marcelo. E ali, a partir dali, quando eu entendia o texto bíblico, quando eu entendi a regeneração, quando eu entendi tudo aquilo, aí eu acredito que veio a conversão na minha vida de fato. Aí eu entendi. E hoje é o que me faz... Eu jamais querendo me comparar, pelo amor de Deus, mas eu gosto muito da história da igreja. Principalmente Lutero ali. É o que aconteceu com Lutero. Ele é um doutor em teologia, que entra no monastério porque ele é salvo de um milagre, né? Por causa de um raio que cai perto dele. Sim. Ele se imagina, se tivesse acontecido comigo... E ele pede para Santa Ana, né? Se me livrar, eu vou entrar no primeiro e vou me dedicar à minha vida. Ele era um advogado, o pai dele estava pagando, investindo nele para ele ser um doutor em advocacia. Ele larga e entra por o monastério da Ordem dos Agostinianos e vira um doutor em teologia. Mas ele, entendo, mas ali naquele contexto católico, né, ainda. Até que ele lê Romanos 1,17 e entende a doutrina da justificação. Aí que veio o grande estalo, a grande luz. Ele entendeu que aquilo tudo estava tudo errado. Aí ele traz... houveram pré-reformadores, né? John Hus, sim, né? John Wycliffe. Mas ele foi nele que deu, né, o grande cisma da igreja. O grande cisma foi com ele. Então, porque ele entendeu o texto. Romanos 1,17. Né? Justo viverá pela fé. Por causa disso. Então, eu acho que não é só sentir. A gente não está na igreja só para sentir. Tem um pregador que ele costuma dizer que o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente sem ver, sem sentir, com tudo dando errado. Não é sentir, mas é quando você entende o texto. Quando você compreende as escrituras. Eu já teve momentos de eu estar lendo e você chora, porque você fala, meu Deus, eu não tinha entendido isso antes. Então, eu acredito que é daí que vem a conversão. Ela é emocional também. Mas ela primeiro é intelectual. Quando você entende a cruz, o calvário, a justificação, a regeneração, todos os processos da palavra de Deus, eu acredito que aí chegou a salvação para essa pessoa. E eu coloco muito a responsabilidade na vida dos pastores. Vida dos pastores. Um pastor pragmático, ele vai pensar naquilo que dá certo. Então ele vai trazer para a igreja dele
As coisas que ele acredita que funciona para encher a igreja. Ele tem que estar preocupado com o ensino da palavra, com o discipulado, com a pregação das escrituras. Não, ele vai ter só pessoas doentes dentro da igreja dele. Isso é que está me incomodando muito na igreja atual. Você vai para a igreja, você não ouve sermão. Não ouve uma pregação, uma explicação das escrituras. Aqui eu faço uma... Não é puxão de orelha, porque quem sou eu? Sim. Tá? Mas os meus irmãos pentecostais, hoje eu faço parte de uma igreja pentecostal ainda, né? Toda a minha linha reformada, lembra? Eu gosto de Sim. pegar o melhor dos dois mundos. Certo. Do reformado e do pentecostal, juntar essas duas coisas, acho que sai um crente legal. Legal. É, Eu também creio assim. né? Mas você pega, por exemplo, o tanto de crentes pentecostais que migraram para a teologia reformada. Você vê... Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno. É. Você pega o pregador mais popular do Brasil hoje, Fernandes Dias Lopes. Eu acho que até de número de seguidores na rede social, ele é o maior. Ele é um camarada que tá nas nossas igrejas pentecostais, porque ele é muito carismático, Sim. ele é legal. Ele não tem ele não participa de debate, ele não é esse cara fanático, ele prega o evangelho. Alcança várias pessoas. Só que com base nisso, foi um êxodo, uma época de crentes migrando para as igrejas reformadas. O pentecostalismo perdendo bastante, porque a gente vê que no fundo, os crentes querem ouvir palavra. Vai para as nossas igrejas pentecostais, eu tô falando de mim, hein? Lembre, meu amigo, que eu tô falando de mim, tá? Da minha igreja, quando eu digo não, é local, mas a igreja é no geral pentecostal. O camarada só fala em línguas na pregação, ele só quer ficar dando profecia. Você vê os pregadores mirins que tá aí na internet. Vai segurando aí, rapaziada. Bora lá. Pregador mirim que tá na internet, que não tem vida com Deus. Bota esse pregador mirim fora da caixa dele, ele não sabe aconselhar. Ele não sabe desenvolver um texto bíblico. Aquilo ali é decorado. É vivência dele desde criança, é jargões. É uma repetição. É uma repetição, é um papagaio de púlpito. O crescimento que está tendo desse tipo de pregações coaches, pregações de autoajuda, pregadores mirins, essas coisas que tá acontecendo na igreja, é porque a gente está deixando o verdadeiro evangelho de lado. Quanta gente que tá indo na história desses camaradas. É triste, viu? É triste. Entendi. A igreja anda doente. Pastor Sandro, o senhor mencionou aí, do que eu entendo, que não dá para se afastar da Bíblia e da oração. Isso é basilar. Isso vai atravessar séculos. Que todo mundo concorda, né? Que todo mundo concorda. Mesmo os que não praticam. Exatamente. E eu fico pensando assim, provavelmente não é só cristãos que nos assistem. Tem pessoas que já foi da igreja, não está mais, outras que nunca foram da igreja. Agora, essas outras coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meditação ajuda. Isso não na proporção de, por exemplo, você ler a Bíblia, você se debruçar e você ver ali, sentir Deus falando com você. Diferentemente disso. Mas, por exemplo, meditar. Você pegar um momento e começar a meditar, usar a mente, pensar, essas coisas. Isso também ajuda espiritualmente ou não ajuda em nada isso aí? Bom, se eu tiver errado... Porque eu acredito, eu creio que tem muita gente que faz isso. Inclusive, eu já fiz muito, não estou fazendo mais, mas já fiz muito. Mas nunca deixei de ler a Bíblia, porque para mim a Bíblia é aquilo que me fascina. Falar com Deus também na oração é o que preenche o meu espírito. Mas eu também me sinto bem meditando. Sim, sim. Meditando. Você diz coisas parecidas como yoga, por exemplo, ou não? Eu acho que não entrando muito nessa parte esotérica. Isso, só para entender mesmo. Só mesmo assim, refletindo, você ali calmo, respirando, né, calmamente, coisa do tipo. Porque há vários tipos de meditação, né? Sim, sim. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que chegam do trabalho e para ele, mais o homem, não sei se todos, mas homens que chegam do trabalho, a satisfação dele é sentar no sofá, às vezes nem ligar a televisão, ou ligar e olhar pro nada e a mente viajar. De uma certa forma ali, ele tá meditando nos pensamentos dele. Isso mexe com o espírito ou isso não tem nenhuma conexão com o espírito? Refletir. Olha, eu
Olhando para o texto bíblico, porque acho que a minha função é mais essa, né? Certo. Eu sempre vou pender. Eu gosto da parte da neurociência, gosto Legal. dessa parte mental, psicológica e tudo. Mas olhando para o texto bíblico, eu não sei se. Confesso que eu não sei se isso seja muito saudável. Certo. Porque, por exemplo, a nossa mente é complicada entrar nesse campo. O inimigo ele lança setas na nossa mente. E sempre a Bíblia vai informar, sempre a Bíblia informa para nós preenchermos os nossos pensamentos, principalmente com a palavra de Deus. Exato. Mas, por exemplo, tem Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fala que nós temos que tudo que é bom, tudo que tem boa fama, que é Isso, agradável, pensar. que é do reino, nisso ocupe a mente de vocês. Mas ali ele está fazendo um contraste no contexto, falando da ansiedade, da preocupação da vida. Então você não tem que estar ligado às preocupações da vida ou perder muito tempo nisso. Então tem até um ditado que fala, né? Mente vazia, oficina do coaching, né? É um campo fértil. É um campo fértil. Então é bem complicado quando você para não pensar em nada. Eu não sei se a minha mente é que trabalha rápido demais, mas eu realmente eu não consigo parar e ficar pensando em nada. Sim. Tem até pastores, palestrantes que falam da famosa caixinha do nada. Sim, é. Eu confesso que eu não sei se eu acredito muito nisso, porque o homem, principalmente, e a mulher também, né? Não sei por que eu falei homem, mas acho que Sim, o ser humano, ser humano. hoje em dia, pensa em muita coisa. Você parar e colocar a cabeça pro teto, a não ser que você se concentre muito num ponto, no teto, e fica Certo. ali fixamente olhando para ele, você vai conseguir bloquear pensamentos externos. Se não, mesmo fixamente olhando para um ponto, os pensamentos vão invadir sua mente. Porque, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aprofundar um pouco mais essa questão. Por exemplo, numa hora de tensão, uma hora assim lá, do seu dia a dia, você é cristão, né? E aí, sei lá, fecharam você, o camarada veio, aquela estupidez toda. Ninguém tem sangue de barata, Sim, não é sim. verdade? E aí, como que você vai se comportar naquele momento? É o Espírito Santo que vem, né? E através dos frutos do Espírito, aquilo ali você domina, né? Você tem domínio próprio. Ou um exercício, né? De mentalização, por exemplo, de horas que você passa acalmando, né, os seus pensamentos, para que você treina isso, para que isso não aconteça de uma forma ruim num contexto desse que eu acabei de dizer. Por exemplo, você vai lá também, revide, né, briga com o cara, troca soco, coisa do tipo. O que é? É o Espírito Santo que age nesse momento? Ou também, isso também, por exemplo, de você meditar, respirar fundo, né? Contar até 10, usar aquilo que você treinou em horas mais calmas, pode ajudar. Deu para entender? Sim. Tá. Então, eu acredito nesse ponto, por exemplo, eu não acho que quando uma pessoa se converte, por exemplo, ela tem o Espírito Santo e ela já vai se tornar mansa da noite pro dia. Exato. Apesar de eu crer que o Espírito Santo tem o poder para fazer isso. Sim, ele é poderoso. Ele pode fazer isso da noite pro dia, fazer uma obra, mas isso também é trabalhado, dia após dia. Processual. É um processo, é paulatino, não é da noite pro dia. Mas, assim, eu ainda prefiro, no momento de raiva, você se controlar. Pro cristão tem que ser natural, o autocontrole. Acho que não deveria ser, principalmente um cristão de mais tempo, né? Porque se a converteu tendência agora, é essa. A tendência é essa, que quanto mais velho você for, mais mais tranquilo, lapidado você já foi, Sim, né? perfeitamente. Uhum. Agora, mesmo que naquele momento que ninguém é de ferro, né? Mesmo sendo Exato. cristão, a gente pode tentar explodir de raiva, mas é aquela questão de segundos que você para e vê se vale a pena comprar essa briga. Aí, ao invés de, sei lá, contar até 10, e a gente tá falando de vida espiritual, saúde espiritual, eu prefiro naquele momento fazer uma oração em pensamento. Eu acho que vai ajudar muito mais, porque a gente demonstra nossa dependência de Deus naquele momento, ou em qualquer momento, para tomar qualquer decisão na vida. E eu acho que isso vai nortear. E eu volto ainda para a meditação da palavra. Tem um livro de um professor que eu amo muito, ele, que é o Heber Campos. Eu gosto demais do Heber. Ele foi meu professor no Andrew Jumper, no Mackenzie. O professor já foi na igreja dele. Ele é muito gente boa. E ele tem um livro que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus.
É um livro muito bom. É um livro muito pequeno, você lê muito rápido, mas é riquíssimo. Como é o nome mesmo? Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Ó, anota aí, galera, viu? Tomando decisões, muito bom. Tomando decisões Segundo a vontade de Deus. segundo a vontade de Deus. Eu acho muito bom. Porque às vezes a pessoa assim, fala assim, como que eu sei que é da vontade de Deus para eu fazer qualquer coisa na vida? Aí a gente quer espiritualizar e isso sim. que vem uma espiritualidade doente. A gente quer espiritualizar e corre atrás de um para fazer oração. Por misticismo, Misticismo puro. Não, ora aí por mim, vê se Deus te revela alguma coisa, porque eu quero comprar um carro. Não, eu não tenho condições, mas eu quero comprar esse carro aí, então você me ajuda. Então, de decisões enormes para decisões pequenas, se você está norteado pela palavra e tem uma vida de oração, você vai tomar as decisões corretas. Porque aquilo que rege a sua vida, e acho que não somente um momento de meditação não vai te dar sabedoria para tomar uma decisão certa na hora certa. Mas quando você é norteado pela palavra e por uma vida de oração, você vai tomar a decisão. E tem coisas assim que eu acho que os crentes buscam de Deus que nem precisava. Tem coisa que a gente... Olha, acabei de falar que a oração é importante, né? Mas tem coisa que a gente nem precisava orar. Uma ideia do livro do Weber, assim, de forma muito resumida, é, por exemplo, como que eu sei se eu posso comprar um carro? Vou orar a Deus. Eu sou norteado pela palavra. Posso pagar esse carro? Né? Quanto que custa esse carro? Esse carro, eu tenho entrada para dar nele? Eu vou financiar? Eu consigo pagar o financiamento? É uma questão Não mais vai me atrapalhar? racional, É racional. do que Né? Deus pode dar um mística. carro? Lógico que pode. Eu, quando eu pastoreei a primeira igreja lá no Belém, com 3 meses de pastoreio, um irmão lá chamado Absalão foi, olha, um dos meus melhores amigos. Ele partiu para o Senhor muito novo, uma fatalidade. E ele acabou o culto lá e eu ia com a minha esposa, Aline, o Miguel, 1 aninho. A gente subia a divisa de Diadema, andava muito e descia até o terminal de Diadema. Sim. Depois de pegar um trólebus e pegava outro ônibus lá dentro. Era uma luta para ir para a igreja. E pastoreando ali. Com 3 meses ali pastoreando aquela igreja, não conhecia ninguém, não tinha visitado os irmãos ainda. Esse irmão Absalão, ele chega em mim e fala assim, olha, eu juntei com os obreiros aqui, nós vamos te dar um carro. Falei, não, pelo amor de Deus, eu tô 3 meses aqui, o pastor setorial lá pode achar ruim. E o pastor setorial era uma benção, mas sistema é complicado, né? Eu rejeitei, briguei, e até que ele falou assim, a gente quer abençoar o camarada, ele não quer, então eu deixei ele sofrer. Aí achei que tinha acabado o assunto. Depois da escola dominical, ele foi e me chamou, falou, tô saindo ali, na hora do café eu tô de volta. Ele já voltou com a chave e o documento. Me deu esse carro e foi uma benção, gastei na obra, e me ajudou muito. Então Deus pode dar um carro pra gente. Várias formas. Mas não é assim sempre que acontece. Exato. Então, quando eu tenho que tomar decisões, eu vou tomar baseado na vontade de Deus. Então, voltando à pergunta inicial, se eu tô num momento crucial da minha vida, eu fui afrontado, que eu fui perseguido, que alguém me fechou, que um camarada me afrontou na rua, e eu não tenho o que fazer naquele momento. Eu não posso reagir como cristão. Mas eu vou, naquele momento, pedir ao Senhor, Senhor, me dá força, Senhor. Pra eu não deixar o velho homem renascer. Pegar ele pelo pescoço. Né? Pegar pelo pescoço e esfregar a cara dele no chão, que é o que dá vontade. A gente é ser humano, lógico. Dá vontade. Então, eu prefiro sempre, para ter uma vida cristã saudável, manter o contato com Deus. Guardar esse contato sempre. Ao invés de eu ficar tempo meditando no nada, eu dedicar esse tempo em oração. Eu acredito que vai ajudar a minha vida espiritual muito mais, vai contribuir muito mais. E aí aqui eu nem tô entrando no mérito se meditação é boa ou é ruim, não. Mas eu tô tentando dar um caminho melhor, mais excelente, né? Às vezes a pessoa fica lá 1 hora, né? E aqui cabe para quem não é cristão também. Você fica lá 1 hora, parado, né? Som, tal. 1 hora, fala com Deus. Fala com Deus, fala com o Senhor, medita nas Escrituras. É aí que eu acredito mais na meditação das Escrituras. Você pegar aquele texto, depois de você ler, aí sim, você para e fica pensando só no texto que você leu. Fica meditando naquilo, tirando lições, pensando. Eu acredito que vai ser muito mais eficaz para as nossas vidas do que qualquer outro tipo de meditação. Pode também ter o seu efeito, pode também ajudar bastante. Mas eu acho que esse caminho ajuda muito mais. Muito legal. Mais. Eu perguntei porque, veja, tem até certas artes marciais
Eles trabalham isso. E eles não têm nenhum envolvimento com o cristianismo, Sim, sim. com o evangelho, com nada. Mas é uma coisa que o aprendiz, por exemplo, o Kung Fu, né? Ele tem no treinamento dele esse exercício, trabalhar a mente, de saber Sim. lidar. E isso não é só questão assim da luta, no momento da luta, sabe, de você revidar, por exemplo. Não, é nas decisões mesmo, né? Então ele trabalha mentalmente isso, sem nunca assim pegar numa Bíblia, né? Sem nunca ter uma relação, sem nunca dizer, ó, vai para a Bíblia, que a Bíblia é melhor para você, né, receber mais capacidade de domínio próprio. Não, ele treina ali, sabe? Ele fica lá num monte, igual esses monges tibetanos, Sim, né? sim. E trabalham isso. E assim, eu percebo também que é, eles têm uma capacidade de refletir melhor sobre a vida, né? Não sei se você conhece aquela monja Coen, acho que é Coen o nome dela. É uma raspa a cabeça. Sim. Ela é muito conhecida. E assim, eles têm assim, lógico, não tô entrando no mérito assim, que aquele ali é Deus, que tal. Não. A capacidade de refletir sobre a vida, de olhar para a vida com mais responsabilidade. Responsabilidade nas suas decisões, Aham. responsabilidade, né, em quem chama para as relações, em tudo isso, né? Por isso que eu toquei nesse assunto, porque é Sim. uma questão que, assim, embora muitos da igreja não façam, mas quem não está assistindo, quem não é cristão, que esteja assistindo, talvez tenha essa dúvida, né? Porque Sim. talvez faça Não, isso, mas de fato ajuda. É né? porque eu tô olhando por um prisma mais Sim, cristão. Mas eu isso. acompanho, por exemplo, eu acompanhava muito o UFC. O UFC Combate. Acompanhava muito na época do Anderson Silva no auge, Poxa, Vitor Belfort, Lyoto olha, Machida, e a disciplina que esses exato. camaradas têm, a Que é meditação, que é trabalhada, né? trabalhado e faz deles como atleta. Você vê que acabou a luta, abraça, ninguém Isso. fica com raiva, coisa que se uma briga de rua não Não. acontece. Mas eles têm essa disciplina, porque ele é um cuidado, mas aí também eles têm um objetivo para isso. Acredito que, sei lá, o cidadão comum, né, ele não entende, ele não está orientado para meditar. Eu acredito que Exato, depende do seu objetivo, exato. para o que você quer. Pra que você quer? Tem que ter um objetivo. Você meditar por nada, você ficar lá, não vai te Viajando ajudar na em nada. maionese? Aí você vai complicar mais ainda. Mas, por exemplo, um lutador, um jiu-jitsu, um judô, eu tenho vontade um dia de fazer. Tem mesmo? Tenho. Qual arte, Marcelo? Jiu-jitsu? Acho que é o mais popular, assim, né? O dia que você estiver disposto mesmo, disponível, eu tenho um amigo, professor, Que legal. aqui perto. Eu tenho um irmão que fez um Ele é tempo. pastor. Olha que benção. E ele é assim, na mesma linha assim Que legal. de pensamento que o senhor, Eu que tenho eu assim. vontade. Ó, gente boa. Rubens, eu tô pra trazer ele aqui, só que ele tá muito enrolado. Tá demais. Legal. Mas Eu assim, falo pros irmãos da igreja que seria bom todos nós termos um saco de boxe dentro de casa. tá aí uma coisa que assim, Você vamos põe o lá, nome né? dele de diabo e soca e desestressa. Exato. Uma coisa assim, né, que o senhor acabou de mencionar, a religiosidade das pessoas, né, na igreja. Tem muitas pessoas que vivem uma vida extremamente religiosa. E não é pouco tempo, é muitos anos. E a grande questão é que eles reproduzem uma nova geração que já não é saudável espiritualmente e que absorve aquilo de uma forma totalmente assim, vamos dizer, horrível, né? Não palatável, né? Para quem tem realmente paladar cristão. E aí o que cresce na igreja? Cresce um monstrengo, né? Cresce uma pessoa, um monstrengo de mentalidade espiritual completamente cheia de problemas. Essa religiosidade e esse ambiente religioso que se cria, da onde parte isso? Parte da liderança ou parte mesmo individualmente ali da membresia, das relações nos corredores, das trocas de conversa pelo WhatsApp, dos vídeos na internet? Onde que é a origem disso? Dessa religiosidade? Se é que dá pra gente falar, Sim, que é sim. um pouco complexo, mas onde que é ali o ponto de
início ali que a gente tem que tomar atenção para não se tornar uma pessoa religiosa? Olha, eu acredito que é da liderança, sempre foi da liderança. Hoje, igual você citou, tem muita internet que as pessoas compram muita ideia. Eu recebo tanto vídeo do Instagram, eu não mexo muito, mas o pessoal fica mandando às vezes vídeo lá e, dá uma olhada nisso aqui, pastor. Nada absurdo. Você pega, por exemplo, a primeira onda que veio no Brasil do pentecostalismo, veio as Assembleias de Deus, depois veio a segunda onda com as igrejas ali Deus é Amor. Eu posso estar enganado as datas agora, não lembro perfeitamente. Aí vem a terceira onda que já trouxe o problema da teologia da prosperidade. Eu não vou citar o nome das igrejas para as neopentecostais. Então trouxe esse problema. E naquela época não tinha internet. Tinha. A televisão era proibida, era pecado. Até estudar teologia era pecado. E ainda tem igrejas que conservam isso. Ainda tem. Incrível que pareça. Sim, então eu acredito que parte sempre da liderança. Isso vem de igrejas e mais de igrejas que ensinam. Quando Jesus fala assim, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Não é só o lado espiritual. Jesus ali ele tá fazendo um contraponto também aos fariseus, ao jugo opressor dos religiosos. Vocês estão carregando um fardo que não é para vocês carregar, que não precisa vocês carregar. Então ali não é só o fardo do pecado, que é também, mas não é só isso que Jesus está apontando. Ele está falando também sobre o alívio da religiosidade. E é um problema, é um fardo que é colocado nas costas, é um fardo absurdo que às vezes as igrejas colocam e a pessoa não se sente livre para fazer nada. Eu me lembro de um pastor que ele teve, a igreja proibia o homem de usar bermuda. Era proibido nessa igreja. E eu fui nesse dia no encontro de jovens, só jovens tinha lá. O jovem, com toda a humildade, ele se levantou e falou assim, era uma palestra, eles podiam perguntar. O jovem falou assim, pastor, calor terrível, por que a gente não pode usar uma bermuda? Aí eu falei, bom, agora é hora do pastor, mesmo eu não concordando, mas é hora dele pegar o estatuto da igreja, é hora dele pegar o costume da igreja, mesmo que eu não concorde com ele, mas ele vai explicar pro camarada que é um costume, que vem de tempo e tal. O pastor simplesmente virou para esse jovem e falou assim, quem é que quer ver essas canelas finas aí? E não deu a resposta, e a resposta acabou aí. Então, quer dizer, ele tá dentro de um sistema que ele não pode usar bermuda e ele não sabe por que ele não pode. Eu não queria citar esse livro, Vamos lá. Mas eu vou citar porque é um camarada que desviou, pra mim desviou, né? A gente pode ser processado, fala essas coisas não, né? Vai pra internet, eu não sei, né? Não. Mas que eu amava ele. Não pode difamar, né? Não pode difamar. Eu amava ele demais, que é o pastor Ricardo Gondim. Eu amava esse pastor. Ele tinha um programa na Musical, começava às 5h20 da tarde, e eu subia do serviço... Encontros com Deus. Reflexões com Ricardo Gondim. Eu subia ali a Conceição, a Avenida Conceição de Diadema, com o fone de ouvido chorando com as reflexões ali. Mas hoje ele foi pro teísmo aberto, teologia relacional, ele realmente se afastou da teologia conservadora e bíblica. Mas ele tem um livro que acho que é década de 80, 90. Qual o nome? Que se chama O que a Igreja Proíbe e a Bíblia Não Diz Nada. O que a igreja permite... Não. O que a igreja proíbe e Deus permite, não é isso? Não. O título acho que é exatamente esse. O que a igreja proíbe e a Bíblia não diz nada. Tá. A Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe. Eu acho que eu já li esse livro. Aí ele tem até... Eu lembro até hoje desse livro que ele fala que uma irmã foi convidada para ir na casa dele e lá na estante acho que tinha um CD do Chitãozinho e Chororó. E a irmã ficou maluca, escandalizada, porque não pode. A gente falou do Elvis aí, né? Não pode ouvir, porque é um pastor, mas, poxa, a música é cultura. Eu tenho que selecionar aquilo que eu escuto. Mas a música é uma arte, né? Eu acredito que a música é a primeira das artes, né? A música é a primeira, o cinema é a sétima arte, a música é a primeira. Eu não sei a ordem. Eu não sei a ordem também, mas a música é a primeira arte de todas, né? Depois vem artes cênicas, eu já vi alguma visual, coisa. A música é a primeira arte. Então é um dom de Deus, né? Tem hinos da igreja que é piores do que muitas músicas. Então faz parte, você que tem que selecionar aquilo que você ouve. Tem músicas boas, tem músicas ruins. Então a igreja joga esse fardo nas costas, às vezes, do fiel e
A gente deveria ir para a igreja para ser livre em Cristo. Ser livre no Senhor. Então tem muita coisa que está no mundo que é pecado. A Bíblia diz que o mundo é ruim, os 3 tipos de mundo lá, né? É o cosmos, o mundo físico, Sim. o mundo pessoas, né? E o mundo sistema, que João, 1 de João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu posso amar a praia. Mas o sistema que está nesse mundo eu tenho que odiar porque Deus odeia. Eu não posso colocar um fardo. Que é a velha frase que os antigos usavam, assim, olha, o mundo tá entrando na igreja. É. Só que as pessoas direcionavam o olhar, Confunde. né? Direcionavam o olhar porque pra roupa da pessoa, pra o que a pessoa colocava na orelha. A verdade é essa ideia, é o sistema. Sim. Que te faz pensar como o mundo. Que te faz se comportar como rege o mundo sem Deus. Sim. É esse sistema. Aí as pessoas, não, essa daí é mundana, né? Não necessariamente é o que ela tá vestindo, mas é como ela decide, Sim. faz as suas escolhas na vida, né? Perfeitamente. Eu não tô aqui querendo alargar a porta também. Certo. Mas você... tudo não pode, não pode, não pode, não pode. Quantas coisas o cristão comum... Você pega as igrejas mais extremistas, por exemplo. Não pode tomar anticoncepcional. Nenhum método contraceptivo. A mulher não pode cuidar da sua aparência, sei lá, se depilando, fazendo alguma coisa do tipo. Você tem que usar esse determinado tipo de roupa. E a Bíblia não fala nada disso. Tem até um livro que eu não lembro muito, não lembro do autor agora, mas ele chama Deus o Estilista. Deus se preocupa com aquilo que a gente veste, mas não... É modéstia, pudor e decência. Então você coloca um fardo na vida das pessoas, as pessoas estão presas na igreja por conta desse fardo, por conta dessa religiosidade, ela nunca vai ser um crente saudável. Ela vai acabar se desviando. Vai acabar se desviando. A gente tem que viver num mundo igual Daniel, né? Daniel vivia na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Não se alimentava, o mundo está aí. Nós temos que ter o discernimento para o que fazer ou não fazer desse mundo, o que nós podemos fazer. Quantos crentes foram privados de ir à praia, de ter uma televisão? O problema não é a televisão. De usar óculos escuros. Eu, da minha época, usar óculos, usar boné, usar bermuda. Jogar bola. Não, jogar bola não. Aí você vê, falando de saúde espiritual... Ter televisão, então nem se fala. Não, o problema não é a televisão, é o que você assiste nela, né? Exato. Aí você vê, né? Por conta desses pecados, um monte de pastor que tá barrigudo, infartando em cima de púlpito, família destruída, um monte de coisa complicada porque tá preso na religiosidade. A gente deveria ser livre em Cristo e saber gozar das coisas do mundo sem pecar, né? Sem cometer nenhum pecado. A religiosidade é um fardo. A religião não é problema, né? Acho que a palavra religare, né? Aquilo que liga o homem a Deus. É o que a gente faz com a religião. E aí é a religiosidade, né? Esse é o problema das nossas igrejas. É ensinar a palavra. Nortear o crente no que ele deve ou não fazer. O que a consciência dele permite ou não ele faça. O que a Bíblia permite que ele faça ou não. Não colocar numa caixinha, numa bolha e falar, não. Tem uma seita nos Estados Unidos, uma época, que eles estavam se isolando numa cidade, plantando e colhendo, tentando viver completamente isolado ali, longe do mundo. E não existe isso. A gente é luz do mundo, nós somos sal dessa terra. Tem que fazer a diferença em todos os lugares e não se isolar dele, né? Aí um tema interessante, um ponto interessante, e é o seguinte: as pessoas têm muita dificuldade em definir o que é uma seita. Definir o que é uma seita. Eu trabalhei, a gente falou até dele aqui, do pastor César Cavalcante. Sim. Eu não trabalhei com ele. Ele vem pregar na igreja do meu irmão. Mês que vem, eu acho. Aqui no Parque Reide. Perto da Dolly ali. Ele vem. Depois eu te passo a data certinho. Legal. Se Deus quiser, um dia eu trago ele aqui. Que bem, não, traz sim. Gente boa, não olha no negócio de valor lá, ele não cobra não, pelo que eu percebi. Né? Depois pega os detalhes. Tem uns que cobra aí. Tem, e cobra caro, hein? Cobra muito caro. Vem da fé, né, coitados? Coitado. Mas enfim, e eu trabalhei e tinha um que se chamava ICP. Sim, eu lembro. Eu trabalhei no ICP. Eu lembro do ICP. Eu assinava as revistas do ICP. Isso, a gente também fazia essa comercialização das revistas. Instituto Cristão de Pesquisas. Tinha o pastor Antônio, que era o pastor responsável teologicamente lá pelas edições da revista, alguma coisa assim. E também era um grupo de pastores teólogos que se reuniram naquela época e fizeram essa revista.
Nem sei se ela existe ainda, o ICP, né? Também, não sei. E eu lembro que, como a gente vendia, a gente recebeu a edição, todas as edições reunidas. Era uma baita bíblia, assim, umas 2 bíblias, né? E lá tinha todas as edições, o ICP, que era o Instituto Cristão de Pesquisa, que trabalhava, tinha aquele outro pastor, que tem a igreja dele aqui na São Judas, não sei se ainda está na São Judas, pastor Paulo... esqueci o nome dele. Paulo Lutero, não? Não é o Paulo Lutero, esqueci o nome dele. É um senhorzinho já também, apologeta. É um dos maiores, assim, reconhecidos, assim, entre os apologetas. Um apologeta de renome. Sim. Eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu falo. Não é Paulo Freire, não. Paulo Freire é outra Paulo Freire é da Assembleia de Deus. não. Então, e aí tinha o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa. Sim. Então lá era trabalhado... Só seitas e heresias, Só né? seitas e heresias. Então, assim, a gente era treinado, né? E tinha vários. Tinha seitas que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, uma tal de Fé Baá, um negócio assim. Sim, tem umas Jorei. Você tá entendendo? Cabulosa por aí, viu? Então, assim, e esses dias eu tava numa discussão que agora eu nem lembro onde que era, conversando, né? Sobre essa questão de seitas e heresias. E eu gostaria que o senhor, para o nosso público aqui, falasse o que define uma seita. Vamos trazer todo, né, a extensão do que é uma, né? Mas assim, o que define uma seita para um cristão, assim, né? Para uma pessoa que está numa igreja cristã? Se a gente for trabalhar uma definição prática, eu prefiro trabalhar por pontos. Eu acho que esclarece melhor como identificar uma seita. Eu coloco sempre a pessoa de Jesus como central para uma seita. Vou citar os nomes aqui. Pode falar. Por exemplo, você pega as testemunhas de Jeová. Jesus é uma criatura de Deus. É uma criatura criada. Ele não é Deus. Inclusive, eles traduzem João 1:1, que é no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lá na tradução Novo Mundo das Escrituras, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Uhum. Então, eles não têm Jesus como Deus. Então, aí, uma seita comum, você tem várias heresias que compõem essa seita. Mas, às vezes, uma coisa que é primordial, um assunto primário, ela já faz dela uma seita, não precisa ter muito. E eu cito outra aqui, bem complicado, que tá no nosso meio, que a gente canta. Acho que eu sei qual que é. Precisa citar, então? Pode falar. O nome. O que acontece? Eles têm tudo igual a gente. É uma igreja muito idêntica, pentecostal, legal. Os hinos são maravilhosos, bonitos, mas eles negam a doutrina da Trindade. Da Trindade. Eles são negam. unicistas. São unicistas. Aí você vê, tudo é igual a nós. Os hinos são maravilhosos, você canta, hinos bonitos e tal, mas eles só têm um defeito. Só um errinho que eles têm. Vai condenar eles como seita? Sim, porque é um erro principal. É um erro gravíssimo você negar a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas a ideia tem. Você tem lá o batismo de Jesus, você tem o martírio de Estevão, você tem o Pai se revelando como Deus, o Filho e o Espírito, então... É interessante, abrindo um parênteses, que assim, né, quem é envolvido com teologia sabe que não encontra assim mesmo a palavra Trindade. Sim. Mas Trindade é um conceito que você vai encontrar na Bíblia. Isso para dizer que nem tudo, às vezes, que a gente acredita está diretamente escrito na Bíblia. Sim. Mas existe ali o conceito. Sim, claríssimo. Claríssimo. A manifestação dos três. Então, isso reúne-se, esse conceito, e aí, se então, doutrina isso, né? Sim. Isso que é o grave. Negar a doutrina da Trindade, que foi decidido já lá nos concílios de Nicéia antigo. Acredito que foi o 325 da era do concílio de Nicéia. Acredito que foi Ário lá, que hoje seria o pai dos adventistas. Tem até uma historinha legal que o Papai Noel, São Nicolau, quando o Ário nega a doutrina da Trindade, ele dá um tapa na cara de Ário. Ninguém sabe se é verídica essa história, Sim. né? Que meu filho às vezes pergunta, né? Papai Noel existe, pai? Eu falo assim, não existe, mas existiu. Era um pastor igual o papai, que dava presente para crianças pobres e tal, que era a ideia do São Nicolau. Ele era um cristão.
Então ele debate ali com o Ario, só que ele perde a linha, coitado. Ele dá um tapa na cara de Ario, segundo a história diz. Sim. E ali ele é meio que suspenso, mas porque Ario negou a doutrina da Trindade. É o que dá vontade de fazer com um herege que nega esse tipo de doutrina. Aí você pega, por exemplo, os Mormons, que Jesus é o irmão de Lúcifer. Tem um outro evangelho. E Paulo fala, né? Gálatas 1:8. Ainda que nós, um anjo do céu, venha, traga um outro evangelho, seja anátema. Então você tem essas seitas mais escrachadas, né? Se posso usar essa palavra. Mais extremistas. Que são claras que são uma seita. Foge delas, né? Essa daí, do unicismo, não. O pessoal fala que... Qual que é? Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã no Brasil. Também é uma seita. Infelizmente, também é muito parecida com a gente. Congregação Cristã do Brasil não é a que fala da Ellen White. Qual que é? Não, a da Ellen White é adventista do sétimo dia. Adventista também? Também é uma seita, porque eles têm lá a ideia do bode expiatório, do bode emissário, que eles colocam como diabo, eles têm a ideia da guarda do sábado. Isso é interessante, porque eles não vão falar claramente isso. Se você perguntar para um membro adventista, se eu não guardar o sábado não tem problema, mas a gente sabe que tem. Eles colocam como salvífico. E era o outro ponto que eu ia colocar, para identificar uma seita também, além da pessoa de Jesus que é central, o que essa igreja, pastor, livro, pregador, fala e acredita acerca de Jesus. Jesus não é Deus, Jesus é irmão de Lúcifer, Jesus é seita. Outra coisa interessante, outro ponto é o que ele acredita acerca da salvação. Se falar assim, eu tenho que fazer isso para ser salvo, é seita. É seita. Porque salvação não é por obras, nunca foi e nunca vai ser por obras. Não existe nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Aí a gente vai entrar no... Eu entendo. Eu acho que não entra em polêmica, mas você pode falar. É porque assim... Não, é assim, veja bem. Dentro das igrejas evangélicas, a gente tá disseminando seita. Porque a gente fala que, olha, você só vai... As pessoas só falam dizer assim, você tem que fazer isso pra ser salvo. Então, é errado, é heresia isso. Que você vai ser salvo pelas suas obras. Então, e não vai ser. É heresia. É pela graça. Sempre. É por nada mesmo, você não fez nada pra merecer. Como que era a salvação no Antigo Testamento? Eles sacrificavam... Não, eles apontavam para o sacrifício perfeito que era Cristo. Não, mas no Antigo Testamento, Jesus desceu no inferno e pregou para ele os 3 dias que ele estava morto, então quem aceitou... Não, nada disso. Salvação sempre foi pela graça. A gente está na graça agora. Não, salvação sempre foi graça sobre graça. A Bíblia é muito clara em dizer que Abraão foi salvo pela fé. É pela fé, salvação é pela graça e pela fé. Os homens do passado eram salvos por aquilo pelo futuro, né? Eu sou salvo por aquilo que Cristo vai fazer. O Messias virá e aí eu sou salvo porque eu creio no Messias que virá. Nós hoje somos salvos porque cremos no Messias que já veio. Passado. Então, qualquer detalhe que você faça, tem que fazer isso para ser salvo, é seita. Mas as obras, então? As obras é consequência. Não é... Garante ninguém. Não garante. É a discussão velha de Paulo e Tiago, né? O apóstolo Paulo fala nas suas cartas aí, porque as obras sem fé é morta. Não adianta nada. E Tiago lá na sua epístola fala assim, não, a fé sem obras que é morta. Tiago, um apóstolo, irmão do Senhor, grande, acredito que foi ele mesmo. Paulo, considerado o maior apóstolo, 13 epístolas do Novo Testamento, apóstolo dos gentios, maior apóstolo doutrinário, escreveu a melhor livro da Bíblia, se é que a gente pode classificar, Romanos. Né? Quem que tá certo dos dois? Os dois estão certos, não tem discussão. Um tá falando de causa e outro tá falando de efeito. Eu sou salvo pela fé. Uma vez que eu sou salvo, eu produzo boas obras. Acho que é Efésios 2:10 que diz que nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. É o que eu ouvi uma vez. Você não é salvo pelas obras, mas você não demonstra ser salvo se você não tem as obras. Sim. Não é? O que o Tiago fala. Você não consegue fazer as obras se você não for salvo. Sim. O Tiago fala isso. Me mostra as suas obras, aí eu vou ver que você tem fé, Exato. que você crê. Então não adianta ele negócio, eu tô salvo, mas também não faço nada. Exato. Não, o que prova que eu sou salvo é que agora, a partir daqui,
eu vou fazer obra. Então ninguém ora para ser salvo. Não existe oração para ser salvo. Ninguém jejua pra ser Ninguém salvo. jejua para ser salvo, ninguém lê a Bíblia para ser salvo, ninguém dá dízimo, oferta na igreja para ser salvo, ninguém vai para a igreja para ser salvo. Agora eu faço tudo Olha isso. lá, hein? Que... Agora... Tem um monte de pentecostal aí que deve estar ficando brabo agora, hein? Pois é, não, mas até a doutrina... Era bom que estivesse ao vivo, porque vai ter essa oportunidade. As perguntas, né? Mas rapaz. até quem é pentecostal raiz concorda com Sim, isso. sim. Agora, por que eu faço tudo isso? Porque eu sou. Eu faço tudo isso porque eu sou e não para ser. Agora, aquela brincadeira que a gente falava, ajudou uma pessoa, fez uma boa obra, ó, uma pedrinha na sua coroa. Aí eu acredito. Eu acredito. Porque você já está salvo, então você pratica obras para ganhar ou não um galardão no céu. A Bíblia menciona isso, né? Sim, sim. Agora, para ser salvo, meu amigo, não esquece isso aí. Você não tem que fazer nada. Jesus já fez a obra completa no Calvário. Se a salvação é pelas obras, foi pela obra de Cristo, não por nossa. O cristianismo acho que é a única religião que prega isso. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Todas as outras mencionam que você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisinha. E o contrário também é válido. O que me faz perder a salvação? Não guardar o sábado? Perco a minha salvação? É seita. Seita. Não tem nada que possa fazer a gente perder a nossa salvação. A salvação é garantida por Cristo, ela está em Cristo. Então, eu me desviei, não creio mais em Cristo, aí sim eu não estou salvo. Agora, nada de costume. Uma pessoa disso, não. dentro de uma seita, é possível que ela seja salva? É complicado. Eu acredito que não. Que não. E a gente está falando de seitas evangélicas, tem uma seita aí agora ela tá entrando no hall de seitas das igrejas evangélicas. Ah, é? Sim, que é a igreja do camarada lá, do meu amigo, minha amiga, do Salomão, né? Do templo, tá entrando no hall de seitas, porque o camarada defensor do aborto, essa teologia da prosperidade pura, judaizou a igreja. Eu pregava muito na igreja de um amigo que é aqui perto, também não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome. A igreja desse camarada, eu ia pregar muito lá, muito, muito amigo. Ele começou, por exemplo, colocar kippar, colocar talite, aquela manto do judeu, tudo da cultura, um candelabro na igreja, uma arca da aliança, voltar muito para Israel e tal. Isso é seita. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, o objetivo da epístola aos Gálatas é combater o judaísmo que estava entrando dentro da igreja. A gente tem que amar judeus, a gente tem que orar para os judeus, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. O judaísmo é uma seita. Eles têm que aceitar Jesus para serem salvos. Então a gente não tem nada com o judeu. O que a gente tem do judeu é o Antigo Testamento. Deus usou o cânon do Velho Testamento que foi fechado e a gente utiliza como palavra de Deus, que foi inspirado. Mas aos costumes judaicos atuais, a gente não tem que seguir. Não tem que tocar chofar na igreja. Não tem que ter candelabro na igreja. Não tem que rezar o Pai Nosso em hebraico na igreja para demonstrar mais espiritualidade. Então, as pessoas que estão dentro dessas igrejas não têm salvação para elas, infelizmente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, capítulo 2, ele fala justamente da justiça de Deus. Essas pessoas estão lá porque... mas eu fui enganado, o pastor lá me enganou... Não sabia. Mas você que procurou isso. Nós temos a palavra de Deus para ler, para examinar. É que eu não trouxe. Eu tenho 2 livros escritos. Tu tem 2 livros? O primeiro livro que eu escrevi é O Deus Desconhecido. Eu trabalho ali a ideia de Atos dos Apóstolos. Legal. É um mais devocional. Legal. O meu segundo livro é o Evangelho Puro e Simples. Esqueci, rapaz. Poxa. Depois eu te trago para te presentear. Tá bom. Obrigado. O meu segundo livro é o Evangelho Puro e Simples, que é a página que eu coloco lá no Instagram. É o slogan do teu Instagram. Isso. O C.S. Lewis escreveu Cristianismo Puro e Simples, que não tem nada a ver. O Evangelho, eu trabalho mais o Evangelho mesmo. Eu coloco lá o Evangelho Fake News, né? Que eu peguei na época da política que estava muito em fake news, as fake news da política. Eu falei, tem o Evangelho que é fake news. Tem. Que é errado. Aí e um dos tópicos lá, um dos capítulos do meu livro que eu coloquei lá é o Evangelho aos evangélicos. A gente chegou num tempo, Rubim, que a gente tem que evangelizar crente. Não duvido. Quem diz que é crente, a gente tem que evangelizar. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui.
acordo com tudo aquilo que eu já li e vivenciei, eu acho que a gente não planta mais o evangelho no Brasil. A gente só rega. Para as crianças que estão vindo agora, talvez, não sei se os pais não falar nada de Deus, ela vai crescer sem saber de Jesus. Mas eu acredito que no Brasil, pessoas que são conscientes hoje, no Brasil inteiro, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Então a gente mais rega. Mais rega. Aí você vê lá o jogador de futebol que sai com um monte de mulher, mas ele posta o versículo bíblico. A faixa 100% Jesus. É, 100% Jesus. O Cristiano Cabeça. Ronaldo recebeu de presente esses dias o devocional lá, Café com Deus Pai. Oi? Cristiano Ronaldo? O Cristiano recebeu lá de uma... Esse negócio é famosinho. Não sei se a irmã dele vem pro Brasil. É devocional horrível, desculpa. Quem gosta, desculpa. Devocional horrível. Café com Deus Pai. Tem muita gente aí que eu já vi. Não, gente, se vocês quiserem devocional, tem um muito bom pra indicar, mas o melhor devocional é aquele que você faz com a própria Bíblia. Você vê os crentes estão... Esse eu gosto, hein? Os crentes estão tão doentes hoje em dia... de apetrechos pra chegar precisam de algo pronto. Devocional pronto. Eles não sabem pegar o texto pela manhã, meditar, mastigar e levar aquilo pro dia. Eles precisam de algo pronto já. E aí, esse Café com Deus Pai é horrível, é autoajuda puro, não tem nada de evangelho, quase nada de evangelho, não vou exagerar também. Então você... Mas não ajuda nem um pouguinho assim pra poder chegar em algo melhor, não? Só ilude. Aí aqui eu falo, o camarada lê o Café com Deus Pai, ele é jogador de futebol, ele é ator, até pornográfico, fala que é crente. Eles falam que é crente. Estão doentes, eles não entenderam nada do que é o evangelho. Então você tem que evangelizar essas pessoas que dizem que é crente. Aí você vai ver o playlist do camarada lá que ele ouve de pregação... Meu Deus, é só teologia coaching, só teologia ruim, só coisa horrível. Ele não é crente, ele não entendeu o evangelho, de fato. Só polui na Então mente. você tem que chegar nele e evangelizar esse camarada. Falar de Jesus pra ele, o básico. Você tem que falar da morte no Calvário, você tem que falar da justificação, da regeneração, do inferno, porque pra ele é coisa que não existe. Não, tá tudo bem. Quantas pessoas hoje desacreditam na existência do inferno, né? Ou acredita que ele, igual o pastor, eu vou falar porque é público, né? O pastor Ed Renekiewicz também tá muito famoso aí. Eu tenho um print dele aqui. Ele fala assim no print, eu acredito no inferno. Eu acredito que ele tá vazio. E Jesus falou muito acerca do inferno. Você peca contra um Deus que é eterno, você vai ser punido eternamente. A Bíblia fala se o inferno tivesse vazio, não precisava de Jesus para nos salvar justamente da ira de Deus. A condenação ao inferno. Isso está fora da realidade das pessoas. Não estão entendendo o que é evangelho, estão doentes, estão procurando fontes que não vai trazer alimento saudável nenhum. Não, mas eu tô lendo, tá lendo esses devocionais aí, esses livros horríveis. Você pode ver, a época, O Segredo que viralizou. Tudo miojo. Tudo que é coisa ruim viraliza. Pode perceber. É difícil você pegar uma pregação bíblica cristã que fica famosa. É muito complicado. Uma das pregações que me converteu foi a pregação chocante do Paul Washer. Poxa. Ali eu entendi. Nem todo mundo consegue ouvir. Não consegue ouvir. Ele tá pregando para jovens, aquela parte famosa lá, né? Que ele... Isso. Você não sei o quê, você tá em pecado, se converta. Aí o pessoal começa a bater palma, né? Aí fala, mas por que vocês estão batendo palma? Eu tô falando de vocês. Exatamente. É uma pregação que confronta, que você vai sair dali mais crente. Mas o povo não quer ouvir isso, não quer ouvir. O pessoal gosta de muito lúdico, né? Fantasias. É igual um pastor falou, né? Tem pregador que tá só esfriando o inferno pra ele. Pregação coach é uma pregação que só esfria o inferno. Mas não vai esfriar nada naquele dia, vai complicar. Ô, minha linda! Ô, meu lindo! Ô, meu lindo! Ô, rapaz! Mas eu gosto bastante do assim, eu acho que deve ser uma pessoa maravilhosa. Ele deve ser. Ele deve ser uma pessoa maravilhosa. Carinhosa, né? gente boa. Já vi os outros trabalhos dele, assim, na televisão, né? Participando. Mas é uma questão mesmo, assim, de como a Bíblia, né? Às vezes está mostrando para nós como que tem que ser esse evangelho. Sim. Né? Que a gente chegar na igreja, eu acho que esse tem que ser o termômetro nosso. Esse tem que ser o nosso radar, o nosso sensor. A gente chegar numa igreja e a gente fazer parte daquela igreja e a gente não se sentir incomodado, acho que é uma das mensagens, assim, por onde caminha, é o viés da pregação do Paul Washer. Sim. Se isso não te incomoda, se tá tudo bem,
Se tudo que você faz, não tá legal. Se tudo que você decide, não, você não consulta Deus, você não... Se tudo que você tá tudo bem, eu acho que você tem que, né, despertar e tentar entender porque quem faz isso é o diabo. Sim. Quem faz isso é o diabo. É dizer pra você que tá tudo bem. Quando não tá, né? Quando não tá. E qual que é a ideia dele? É distrair você. Isso que é triste, porque às vezes a pessoa acredita que tá tudo bem mesmo. Acredita? Esse que é o maior Exato. problema. Então, essa geração de pregadores, é uma frase que também não é minha não, eu li em algum lugar, não lembro o autor. Essa geração de pregadores será responsabilizada por essa geração de pecadores. Pregar, ensinar, muita responsabilidade. Você vai dar conta diante de Deus por cada alma. Por isso que eu falo, pregação de púlpito, não é picadeiro. Pregar a palavra não é stand-up. Pregar a palavra, você está mexendo com a eternidade daquela pessoa. O maior sermão pregado por um homem depois dos apóstolos, o tema era pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele já tinha pregado um monte de vezes, segundo a história. Um monte de vezes aquela pregação. Era um sermão todo escrito. Não tinha pontos, né? Ele só lia. Exato. Ele não era o pregador do dia. Quem viu ele subindo no púlpito aquele dia disse que o rosto dele parecia como que de um anjo. Ele deita, vira a cabeça, começa a ler o sermão. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Ao tempo que resvalar o seu pé. Prega, e as pessoas sobem em cima dos bancos, agarram nas colunas. Foi o maior avivamento ali na Nova Inglaterra. E você mencionando essa história, esse recorte aí da história, o quanto que a gente está distante disso. Muito distante. Porque o próprio príncipe dos pregadores, ele não pregava. Às vezes o pessoal fala, o príncipe dos pregadores, o pessoal até cita ele, mas nunca ouviu falar como que era que ele ministrava os sermões dele. Ele lia. Era lido. Era lido. Os sermões do Spurgeon. Isso, ele era Spurgeon. todo lido. Era lido. Todo lido. Ele não ficava lá assim, mas Deus vai fazer isso. Não. Ele lia. Sim. Só lia. Só lido. E de uma forma que ele lia, a unção, o poder de Deus se manifestava nos corações. E era exatamente a gente está distante disso. Muito distante. Porque hoje a gente precisa. Eu não tenho nada contra. Eu também já ministrei mais, mas depois que caiu essa consciência que você acabou de mencionar, eu comecei a dar uma freada, mas foi uma freada brusca. Porque aí eu comecei a refletir muito sobre essa questão de que você está ali em cima, você está dando direção para as pessoas. É como eu falei, a eternidade das pessoas. Você está mexendo com algo sério. Sim. Né? E eu não tenho nada contra, mas tem gente que gosta de uma musiquinha, um som de um tecladinho de ali, fundo, né? Gosta de uma encenaçãozinha. Não tenho nada contra. Mas você vê como que a gente precisa, às vezes, de tantos subterfúgios para falar uma palavra que já é poderosa. Sim. Falta o quê? Nós acreditarmos mais, e aí a gente não acredita o tanto o suficiente, também não consegue nem transmitir para os outros. Eu acredito que é o próprio Spurgeon também, que ele fala que o evangelho, ele não é um gatinho. Você tem que domesticar ele, fazer o que ele tem que fazer. O evangelho é um leão. Abre a jaula e ele sabe fazer o serviço dele. Você só prega a palavra. O apóstolo Paulo fala, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. A gente tá parado outro dia pregando sobre o lobo que foi na casa dos 3 porquinhos. E soprou e soprou. E você vê cada absurdo. É uma mensagem? Foi uma pregação. A pregação do evangelho, para que as vidas sejam saudáveis, não é isso. Eu até sou muito criticado, Rubim, porque eu também falo muito que pregação não é testemunho. A pessoa, ele tá no púlpito. Eu acredito que numa evangelização, por exemplo, você tá ali falando de Jesus, falando do inferno, que é evangelização. Inclusive, o primeiro capítulo do meu livro, antes de eu falar o que é o evangelho, eu trabalho o que não é o evangelho. O evangelho, ele é uma boa notícia, né? As boas novas do evangelho, mas é uma boa notícia que começa com uma notícia muito ruim. Exato. E qual é? Você tá no inferno, Primeiro, meu amigo. ele é uma má notícia. É uma má notícia. É claro que você não vai chegar no pecado e falar, você tá no inferno. Não, mas você tem que começar, ó. O ser humano pecou e por causa desse pecado fomos condenados.
Estamos todos condenados ao inferno. Romanos 3:23, né? Todos pecaram, afastados foram da glória de Deus, mas tem uma solução. Jesus veio para nos salvar e tal. Aí você mostra a ferida, a doença, e depois vem com remédio, né? Vem com remédio. Então é bem complicado isso, e as pessoas estão muito longe disso do que é o evangelho. Você tinha comentado sobre... Eu esqueci agora do raciocínio que você tinha falado da pregação. Spurgeon? Ah, tá, Mas eu mencionei. do testemunho. Sim. Às vezes a pessoa chega lá e fala, olha, conta o testemunho de vida dela. Se você está evangelizando em questão de rápido ali, você conta a obra que Deus fez na sua vida, acho que é até válido. Mas, por exemplo, você está no púlpito, pregação da palavra, a pessoa só conta o testemunho dela, eu não quero saber da vida dela. Eu quero saber da vida de Jesus. O testemunho de João Batista, João 1, ele aponta para o Cristo. Então, pregação não é testemunho pessoal, pregação não é autoajuda, pregação não é contar piada, pregação é pregar o evangelho, é pregar a palavra. Aí a gente volta ao tema, né? Tá todo mundo doente por conta disso. Difícil você ver pregação das escrituras. Camarada que se debruça no texto, lê o texto, explica, aplica, ali sem fugir Faz do texto. Sem fugir do exegese, texto. O hermenêutica. camarada começa em Gênesis, vai lá para Apocalipse, É. e roda 30 mil versículos, mas não explica nenhum, Não explica e nada. grita, e fala em línguas, e pula, e profetiza. O Ricardo Gondim dizia o seguinte: eu vou me converter hoje do que ao que? Porque o que ele pregou aí foi uma verdadeira salada, Sim, né? não entende, né? Assim, eu queria saber, talvez é uma pergunta que as pessoas não podem fazer, mas tem muita polêmica em volta ainda. Ouvir música secular. Explica pro pessoal. Ouvir música secular. Aí primeiro tem que definir o que é uma música secular e tal. É pecado? Então, eu não sei até hoje o que é música secular. O pessoal fala, não pode ouvir música O secular. que seria uma música secular? A música do mundo, tá. O que seria a O que é música uma do música do mundo? Tá na mundo? Terra, estamos no mundo. O que seria uma música do mundo? É uma música Que não criada, fala de Jesus. criada por um não crente. Se não é crente, tá cantando a música dele lá. Bom, então, se a gente for parar de usar tudo aquilo que é feito por uma pessoa que não é crente, não sei se eu posso usar essa calça aqui que eu tô usando, o tênis, porque foi um não crente que fez. Então, a gente tinha até meio citado da música anteriormente. Foi por isso que eu retornei. Música é uma arte. Você pega moda de viola, que canta as coisas belas do sertão, Exato. que canta as coisas bonitas Da do sertão, da natureza. natureza. E até mesmo assim pode glorificar a Deus de uma forma. O ser humano no mundo, às vezes ele glorifica a Deus e nem sabe que ele está glorificando a Deus. Porque ele está cantando, às vezes, a beleza da criação. Uma letra romântica. O que a gente não pode ouvir é, sei lá, um funk pesado. Fala letras absurdas. Traição. Música de traição, né? Músicas problemáticas. Eu acho que De acredito que a gente tem que ofensa, analisar. Palavrão. Não cabe. Agora, quem gosta, tá no dia a dia, tá no carro. O que você consegue ouvir no carro hoje em dia? Tem rádio, é impossível. Programa de crente no rádio piorou. Só pedição de dinheiro. O último programa hoje. E uma choradeira, né? Uma choradeira. Então você pode ouvir músicas boas que não foram criadas por cristãos e dá. Senão a gente vai voltar à Idade Média, né? Que a gente só pode ouvir música sacra, tocada só no piano. E tem muito hino da igreja que são horríveis. Horríveis. Você pega, acho que mais de 80% da música gospel, pra mim é lixo. E Pastor Sandro é de palavras fortes, né? É até um sermão que eu vou trazer na igreja, que eu tô novo lá agora. Falei, né? Eu tô nem um mês ainda. É um sermão que eu vou trazer. O pessoal tá te assistindo logo, hein? Alguns vão assistir. Será que eles vão deixar você falar ainda? Tô brincando. Eu vou trazer esse sermão na igreja, porque até mesmo os hinos das nossas igrejas, você pode ver. Eu costumo classificar esse hino, e foi até uma brincadeira que eu fiz, brincadeira entre aspas, tá? Foi uma fala que eu fiz num culto em 2013. Meu irmão tava comigo nesse culto, ele pegou essa fala minha e colocou no Facebook na época, 2013, hein? E a minha fala foi a seguinte. Isso aqui é polêmica, meu Deus do céu. Bora lá. Se Deus tá falando com você através do louvor,
tem alguma coisa errada. Porque eu, às vezes, eu costumo fazer essa pergunta para a igreja, mas eu peço para eles não responder para não ficar com vergonha. Porque se eu falo assim, quem aqui já ouviu Deus falar através do louvor? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo. Aí eu explico. Eu falo, se você ouviu Deus falar através do louvor, é porque o hino foi criado para você, não foi para Deus. Aí você pega as letras dos hinos que são cantados nas nossas igrejas, e eu costumo classificar em hino horizontal e hino vertical. Hino horizontal. Deus vai te ajudar. Isso. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído no chão. Só fica nessa esfera aqui. Só nessa esfera. Deus vai te abençoar. Deus vai te... Não vou nem falar do famoso sabor de mel, que isso aí já tá passado, né? Tá. Olha eu aqui, o inimigo pensou que eu já tinha desistido. Você é bênção, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, vai te capacitar, vai te usar. Você não vai ficar nessa luta. Sem falar no mantra, né? 15 minutos a mesma frase. Mesma frase. É que a gente tá entrando agora nesse worship, né? Worship. Mas eu tô falando até dos auges pentecostais, antigamente. Olha, Deus vai te ajudar, você vai se levantar, receba... E o pior é que nem... às vezes é o cantor cantando pra igreja, né? Meu irmão, Deus vai te abençoar, você vai sair dessa peleja, vai sair dessa luta... O pior é o hino Deus falando com o homem. Meu filho, não temas. Eu vou te abençoar. Meu servo. Como que é? Tem um hino famoso aí que eu lembro aí. É como se fosse Deus cantando pro homem. Meu servo, eu vou te abençoar. Você vai sair dessa prova. Eu vou te tirar porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te levanto, eu te ajudo. Eu faço não sei o que lá. Por isso que você acha que Deus está falando com você através do louvor. Por isso. Porque a letra foi composta para te agradar. A música gospel foi feita para isso. Agora você pega, por exemplo, um hino bem penteca, hein? Para não falar que eu tô... Um bem pentecostal que foi interpretado pela Daniela e Cristina, eu acho. Cristina. Ela começa, Deus, tu és santo. Tu és santo, ó Deus, Deus, tu és santo. Aí o refrão, né? Maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, vencedor. Em tudo és triunfante, curador, libertador, escutor, amigo em todo tempo. Ela canta os atributos de Deus. Onipotente. Já deu uma arrepiada aqui, hein? Onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega. Deus fala comigo através desse louvor. Em certo... Agora sim eu volto, né? Não vou me contradizer. Sim. Mas em certo aspecto Deus fala comigo. Porque eu tô ali cantando os atributos dele e tô entendendo o tamanho do Deus que eu sirvo. E a direção é horizontal. A direção é vertical. Vertical. Não é horizontal. Assim. Então é fácil saber o que é um hino de Deus e um hino que não é. É quando esse hino tá falando com Deus. Porque Deus não fala através do louvor. Deus fala através da palavra. O louvor é a gente que fala com ele. O louvor é o momento que a igreja se reúne para adorar o Criador. Então você tem que cantar o quê? O que deve ter a letra da música? Criação de Deus, atributos de Deus, glória de Deus, os salmos. Tanto que tem igrejas antigas, eu digo antigas de idade, mas há igrejas até hoje, que eles colocam o que a gente chama em teologia de salmodia exclusiva. Eles não cantam nada que não seja salmos da Bíblia. Nada. Nenhum outro tipo de música. Nem harpa cristã ou cantor cristão. Só salmos eles cantam. Justamente para adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você pega, és a nossa estrela da manhã. Te louvamos, ó Senhor. São hinos que você está cantando a Deus. A gente que é pentecostal... Os irmãos às vezes tinham oportunidade e falavam assim, olha... Peraí, você fala assim, a gente que é pentecostal... Não, mas eu sou. Não, eu sei que você é. Mas às vezes você fala assim, mas esse homem aí é pentecostal falando tudo isso? Pior, né? Parece contraditório, Eu sei. As pessoas falam assim pra mim também. Mas então... Aí você fala, o irmão vem cantar um hino. Aí o irmão fala assim, eu vou cantar um hino aqui e peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. E até hoje eu nunca entendi o que é ficar em espírito de oração, né? Mas tudo bem. Espírito da oração. As pessoas sempre falavam isso. Aí ela começa a cantar um hino. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente quando ajoelha. E você sabe, é um hino bem famoso que tinha na época. Aí eu fico zoando e falo assim, tá vendo? Deus tá lá sentado no trono. Eu falo, peraí, você não veio pra mim, não. Aconteceu alguma coisa errada aí. Esse não foi pra mim. Não, esse não veio pra mim. Tenta de novo aí. Tenta de novo. E você vê, os irmãos peca muito. Então você vê, falar de música, às vezes tem músicas que foram compostas por não cristãos que são mais cristãs do que hinos. Inclusive, um detalhe que muito crente não sabe, você pega os encartes das cantoras pentecostais famosas do passado, elas nunca compuseram nenhum hino. Nenhum. E às vezes quem compôs um hino nem crente é.
Porque ela canta, aquele hino ficou famoso, vai fazer fama. Eles compõem o hino porque conhecem o mercado gospel. Fizeram aquela letra pra ela Sabe cantar. como dá a letra e dá pra ela cantar. Pega as maiores intérpretes da música gospel do passado, elas não compõem o hino, elas só cantam. Igual o famoso falando do Elvis, né? Coitado. O Elvis nunca compôs nenhum hino. Tem mais de 600 músicas gravadas, mas ele mesmo nunca compôs nenhum. Ele é um excelente cantor, foi um excelente cantor, né? Sim. Mas ele mesmo... Então, você vê, a gente tá reclamando de um hino, de uma música que foi feita por um não crente, mas tem muitos hinos que foram compostos por gente que não é crente, que conhece o mercado gospel. Aquele Sabor de Mel, pra mim, tem quem hinos gravou que era são endemoniado. Além de não ser crente, tava endemoniado. Gera guerra na igreja. Né? Pelo amor de Deus. Disputa. Então a gente tem que louvar a Deus, né? Entender o que é música na igreja, música fora da bolha cristã, que louva a Deus, o que não louva, o que eu posso, o que não posso escutar, e saber que eu tô no mundo e tenho que só estar ouvindo coisa feita por crente. E usar roupa feita por crente. A gente usa muita coisa no mundo que foram feitas por não cristãos e que são muito boas e que glorificam a Deus. A Bíblia fala que todo dom e toda vocação vem de Deus. Eu gosto muito por... Eita, meu Deus do céu. Eu gosto muito, por exemplo, do Fred Mercury. Sim. Vozeirão. Ele não tem aquela voz porque ele é bom. Quem deu aquele dom pra ele Você foi assistiu Deus. o filme dele? Assisti. Certo. Só umas 4 vezes, eu acho. Eita. Quem deu aquele assisti. dom pra ele foi Deus. Deus que deu aquele dom da música pra ele. Aquela voz, ele alcançar aquelas notas. Deus quem deu. Ele não louvava a Deus diretamente? Lógico que não. Mas foi Deus quem deu aquela voz pra ele. Pelé jogar o que jogou. Deus que dá o dom. Nenhum ser humano, ele pode nascer com uma certa habilidade. Mas é uma habilidade que vem de Deus, vem do Pai das Luzes. É o que a Bíblia nos ensina, né? Todo dom, toda vocação vem de Deus. Então, tudo que a pessoa faz com excelência no mundo, ela não faria se Deus não desse para ela esse dom. Não tem como. Em teologia, a gente fala de graça especial e graça comum. O que é a graça comum? É a graça do sol, que Eclesiastes fala, né? O sol nasceu para todo mundo. O sol nasceu para todos. Então Deus faz coisas boas para quem é ímpio e também para quem é crente. O ímpio vai comer comida boa também. O ímpio vai trabalhar nos melhores empregos. O ímpio vai ter uma vida boa. Porque é a graça do Espírito Santo sobre a humanidade. É a graça de Deus sobre a vida dele. Porque o sol nasce para todas as pessoas. Graça especial é diferente. Aí sim ela é só para o crente. Graça comum afeta todos os seres humanos. Agora, a graça especial é só para o cristão. O ser humano sem Cristo, ele vai desfrutar das bênçãos de Deus. Ele não vai desfrutar da maior bênção que é a salvação. Ele não se converter, não entregar sua vida a Cristo. Mas ainda assim ele é alvo da graça comum de Deus. A bênção de Deus sobre a humanidade, ela não é só para quem é crente. Apesar que a gente vê na história os maiores pintores, compositores, Bach, né, tinha uma raiz cristã, eram cristãos. Mas tem muita coisa boa feita por não cristãos também. E eles glorificam a Deus em tudo isso que eles fazem, mesmo não diretamente, mas indiretamente sim. Voltando ao tema da salvação, responde uma Por coisa. obras. Uma vez salvo, salvo para sempre. Fala, uma dessa logo agora. Vamos voltar pro tema, saúde espiritual. A gente vai voltar outro dia, né, nesse tema, com certeza, para falar com mais propriedade, porque são muitas coisas. São muitas coisas. Eu gostaria... Claro, se eu respondo essa sua pergunta se eu tiver mais 1 hora aí. Eu fiz justamente brincando mesmo. Eu gostaria que agora, né, eu deixasse suas considerações finais. Sim. Dando conselhos se achar melhor, da forma que o senhor preferir, mas de uma forma em que os nossos espectadores entendam que para os dias de hoje, saúde espiritual é fundamental. De que eles precisam realmente enxergar na Bíblia, também na oração, e isso é para todos nós. Porque nós somos colocados num modo automático. Trabalha, senão estuda, chega em casa, dorme. Aí acorda no outro dia, trabalha, estuda, dorme. E aí isso se repete, né? A gente tá falando de vida. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E se você
realmente não fizer força a ler a Bíblia, a orar, a buscar essa saúde, o seu espírito tá morto. Você tá mesmo assim, na UTI espiritual e não tá percebendo. Então, eu gostaria que o senhor levasse em consideração isso e trouxesse suas considerações finais. Ah, legal. Depois você vai deixar eu agradecer, né? Com Ah, certeza. então, obrigado. Bom, por onde eu poderia começar? Nós somos a religião do livro. Quando eu digo nós, cristãos protestantes. Somos a religião do livro. Deus deixou a sua revelação escrita. Então, como eu disse, a minha voz, sim, de analfabeta de carteirinha mesmo, porque no RG dela era analfabeta. Aprendeu a ler na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Nós não nos apegarmos às Escrituras e a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Não acredita no pastor. E eu costumo dizer isso quando eu prego, hein? Eu falo, não acredita em mim, acredita na pregação. Não é o pregador, mas é a pregação. Não é quem fala, mas o que ele fala. A gente tem que ser crente bereano. Uhum. Uma frase do John Piper que eu gosto muito é: só se submeta ao seu pastor se o seu pastor for submisso à Bíblia. Toma cuidado, analisa o texto bíblico, seja um crente bereano que confere na Bíblia, nas Escrituras, porque a sua vida espiritual depende disso. Depende disso. A sua vida eterna depende do seu entendimento das Escrituras e de não ser enganado por ninguém. Eu finalizo, acho que, com 5 solas. Eu acho que ele é interessante para nortear a nossa vida cristã. Somente a fé. A gente tem que ter somente a fé como base da nossa salvação e nada mais. Somente as Escrituras, foi também um dos lemas da reforma. Só a Bíblia. Não é a Bíblia mais isso, mas é somente a Bíblia. Eu falei aqui de um monte de livro, né? Citei aqui alguns livros, mas a Bíblia é a base de todos os outros livros que existem. Somente a graça. A salvação é gratuita. Não fez nada para merecer ela. Nós somos miseráveis pecadores. Merecido vai estar escrito no chão do inferno, não do céu. A gente não entra no céu por merecimento. Somente Cristo. Não é Cristo mais Maria. Não é Cristo mais o sábado. Não é Cristo mais as minhas obras. É só Cristo. E por fim, somente a Deus glória, né? Só lhe deu glória. A gente possa procurar igrejas sérias, procurar pregações da palavra de Deus. A gente falou de internet, que é muito prejudicial, mas tem muita gente boa na internet também. Tem muito pregador bom, pastor bom na internet. Dá pra garimpar. Que dá sim, tem bastante. Fique com as escrituras, fique com a Bíblia. Esses dias eu fui no ano passado, lá em Franca, no evento do Paulo Júnior, e lá tava o Steven Lawson. E o Steven Lawson, aconteceu o escândalo dele há 3 meses, e ele se pronunciou agora, essa semana, sobre o escândalo que aconteceu na vida dele. Homem de livros maravilhosos, livros excelentes, mas que, felizmente, aconteceu esse pecado na vida dele. Acredito que se ele se arrepender, como parece que se arrependeu já, né? Pela nota dele escrita, ele tá salvo. Mas isso é a maior prova que a gente não tem que ficar garantido em homens. Ame o seu pastor, apoie o seu pastor, apoie a sua igreja, vá para os cultos, mas fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Se o seu pastor tem dificuldade no sermão, presenteie ele com livros. Eu posso finalizar com um testemunho pessoal? Pode. Eu pastoreava uma igreja e eu sempre fazia os cultos lá, era culto de doutrina. A gente tinha cultos chamados de doutrina. Então eu pegava esses cultos, o que eu fazia? Para a glória de Deus, fazia culto de doutrina mesmo. A gente chegava lá, cantava um hino, orava, cantava um hino e eu já entrava na pregação bíblica. E era assim, de 40 minutos a 1 hora de pregação, expondo o texto bíblico. Eu teve trocas de pastores, eu saí dessa igreja e foi um pastor lá, dessa igreja. 3 meses depois, os membros de lá, que tinham muito carinho por mim, que eu passei lá muitos anos, eles falaram assim: Sandro, eu vou sair da igreja, vou pra outra. Eu falei, mas por quê, meu irmão? Ele falou, rapaz, porque o pastor lá que foi pra lá, ele não tem conhecimento, coitado. Ele foi jogado lá, ele não sabe, as pregações, ele tá falando muita bobagem.
Ele falou que a salvação é pela obra, quando a grande tribulação estiver aí, a pessoa vai ser salva pelo próprio sangue, e esquecer o sacrifício de Jesus, eu vou sair de lá. E eu falei pra ele, falei, meu irmão, não faz isso. Apoia ele. Ele também foi jogado lá, como eu também fui um dia colocado lá. Ele não tem culpa. Quem tem mais culpa é quem colocou ele lá. Então entenda ele. Vai lá na Conde de Sarzeda, compra uns livros e dá pra ele. Esse irmão fez isso. Ele foi lá na Conde, ele pegou os livros e ele deu pra esse pastor. Sabe o que esse pastor falou pra ele? Ele falou assim, olha, muito obrigado. Ele ficou muito feliz. Muito obrigado. Vou colocar lá na minha estante e quando eu me aposentar eu vou ler esse livro. Esse pastor ia se aposentar daqui uns 15 anos depois. Hein? E um pastor tá numa igreja e não se aplica a leitura. E eu não tive o que falar. Falei, meu, então sai. Sai. Por uma igreja bíblica. Pastor que não se preocupa em ler, meditar nas escrituras, como que ele vai alimentar a sua igreja? Como que ele vai alimentar o seu rebanho? Como que ele vai alimentar o seu povo? Então ame o seu pastor, esteja do lado dele, apoie, vá para a igreja, não cai nessa do desigrejado, porque eu ainda prefiro você congregando numa igreja de um pastor assim, que não tenha muito conhecimento, porque há esperança de naquela comunhão você ir aprendendo coisas, do que sozinho dentro de casa, fora da comunhão, fora do corpo de Cristo, achando que é a igreja sozinho, eu acho que é mais problemático aí. Pode até um dia aprofundar sobre isso. Eu acho que é um tema atual. Sim, muito atual. Já me então, apliquei um leia a pouco Bíblia. sobre isso. Uma vida de oração, uma vida de piedade, estude a palavra e ore na mesma proporção, né? As duas asas de um avião, oração e pregação da palavra. Somente não muda, Rubim. A receita para uma vida saudável nunca vai mudar. Sempre foi escritura, oração, uma vida de piedade, e assim a Bíblia vai norteando e a gente vai tendo alimento espiritual para nossa alma. Leia a Bíblia em casa, não é só na igreja, não é só no sermão de domingo do pastor, tem hábito de leitura da Bíblia, faça planos de leitura da Bíblia. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, através disso, vai dar força e graça. Essa pessoa, quando a trombeta tocar, ou a partir dessa, tem uma vida espiritual eterna com Cristo e não uma vida de condenação. Filha, pode dar os seus agradecimentos. Bom, obrigado. Aí. Eu quero agradecer você pela oportunidade, sua esposa, né? Ter recebido a gente aí, aguentou as bobagens aí, que né? Isso. Alguns vão falar enriquecedor. muitas heresias aí, né? Que isso. O que esse camarada é? Pentecostal? É calvinista? Eu acho que isso pairou na cabeça. Não, certamente. Ou ele chega com a camisa só lhe deu glória. Fica falando, é reformado esse cara aí. Aí daqui a pouco ele começa a falar de... Mas eu queria um dia bater um papo desse, sabe por quê? Às vezes a pessoa fala que é arminiana pentecostal, mas nem ela sabe o que é o próprio arminianismo. Exato. Nem ela sabe. Eu percebo muito isso aí também. Tem muito crente que é arminiano, é pentecostal, ele acha que a salvação é por obra. Ele não sabe nem o que o próprio Armínio defendeu. Exato. E ele não sabe nem o que o estatuto da igreja também dele defende. No estatuto da igreja dele tá lá escrito que a salvação não é pela obra. Você falou de uma vez salvo para sempre. Armínio também não acreditava muito nessa ideia de perda da salvação, mas não é por mérito nosso, né? Porque eu vou continuar pecando e assim eu sou salvo. Não, é uma ideia totalmente errônea. Exato. Ele não conhece a própria cartilha. Não Exato. Conhece a própria cartilha. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre reproduz aquilo que ouve, não pesquisa, não medita. Então é interessante a igreja se atentar a isso. Começar a ensinar verdadeiramente a sua doutrina arminiana, pentecostal. Tem que ter, o crente dessa igreja tem que saber, porque senão ele vai ser empurrado, atraído por outra igreja. Bom, mas obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Que isso. Deus abençoe você, conte com a gente aí, quando precisar. Quer mandar um abraço pra alguém? Pode mandar aí. Todo mundo, né, que vai seus ter alunos, a paciência aí de assistir. Os alunos, vou mandar lá no grupo dos alunos da igreja, assim. Minha família, minha esposa, meus filhos, né? Meu filho queria vir comigo, eu falei, não, deixa eu ir lá conhecer, quem sabe um dia você volta. Podia ter trazido, Hoje meu filho, tadinho, ele me pediu uma coisa que eu achei bem estranho. Certo. Ele me pediu para ir num velório. Um velório? A professora dele faleceu e eu falei, eu te levo, 12 anos, é bom você já ter esse tio. Eu aproveitei e expliquei sobre a eternidade, como é que funciona a vida com Deus, mas a gente tem que colocar isso, né? Eu sou bastante falho na educação religiosa dos meus filhos, né? Sim. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas a gente vai devagarinho tentando incutir, aproveitando dessas oportunidades. Então, Deus abençoe meus filhos, minha esposa, todo mundo com a paciência de ouvir aqui, né? Que isso. As coisas. Obrigado, Rubinho. Deus abençoe você. Eu posso dizer que me encontro aqui realmente enriquecido com Amém, glória essa a Deus. conversa.
eu acredito que, como diz, né, fora de fronteira, provavelmente teve muitas pessoas que foram trazidas para fora da fronteira na marra, assim, né? Mas a ideia é essa. Expandir, né? É convidar você a pensar. É convidar você para refletir sobre coisas que às vezes você não quer refletir, mas que você precisa ponderar, analisar, comparar, e aí sim você tomar uma nova escolha, uma nova decisão. Porque a gente está falando aqui hoje da sua salvação, Sim. da sua eternidade, da maneira como você vai conduzir a sua vida após assistir isso aqui. Né? A minha alegria é quando a gente termina o podcast e aí a gente tem o retorno das pessoas. As pessoas dizendo assim, hoje Deus falou comigo. Ou hoje a experiência daquela pessoa fez eu refletir sobre isso, fez eu refletir sobre aquilo. Esse retorno de que, por menor que seja ainda o tamanho do nosso podcast, do nosso canal, esse retorno nos motiva, porque a gente sabe que a gente está produzindo alguma coisa. E quando a gente traz, por exemplo, o pastor Sandro, que é professor, é teólogo, tá entendendo? É uma pessoa dedicada, é escritor. São coisas que você precisa olhar com mais carinho e valorizar. Né? Porque a gente começa a tocar em áreas da sua mente, da sua vida, e você talvez nunca parou para tocar, para pensar, para refletir. E aí o Fora de Fronteira vem e traz você para fora dessas fronteiras cômodas que nós, na verdade, às vezes estamos vivendo. Eu quero agradecer de coração. Já vou dizer que não vai ficar só nessa vez. Olha, prepara aí para bater cartão aqui no Fora. No Fora de Fronteira. Mas assim, dentro da disponibilidade do pastor Sandro, com certeza ele vai retornar aqui. Podemos tratar sobre essa questão de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionista e também essas questões de Armínio, Calvino, mas isso para uma outra oportunidade. A minha esposa está aqui me incomodando, sinalizando porque quer fazer uma pergunta. Eita, embora a gente esteja... Se precisar de mais 1 hora para podcast, aí não vai dar certo essa pergunta. Mas pode fazer a sua pergunta. Vou tentar ser resumido. Essa tá mais fácil do que... Mas vai lá. Não tá muito fácil não, viu? Bom, critérios de profecias. Essa é a pergunta, né? Como analisar, como verificar se uma profecia é de Deus ou não? A gente tem dois aspectos da profecia bíblica. Né? Não vou nem entrar naquele mérito que a gente estava falando antes, Exato, né? exato. Continuismo e cessacionismo. Existem dois aspectos da profecia. Passado, presente e futuro. Você vê a pessoa falando coisas que aconteceram no passado ou que estão acontecendo no presente. Por exemplo, já vi profecia de na sua vida tá acontecendo isso, que também as pessoas colocam como revelação, né? Tá acontecendo isso na sua vida e não tá acontecendo nada. Então essas são bem fáceis de você desmascarar e saber se é de Deus ou não é. Teve, por exemplo, um pastor que foi desmascarado na internet, que ele chegava nos cultos para pregar, e ele ficava falando, aqui tem uma mulher chamada tal. Aí essa mulher ia pra frente, porque realmente ela tava lá. Você tem um cachorro desse nome tal. Você viajou pra não sei pra onde. Aí descobriram que ele pesquisava nas redes sociais antes. Então você consegue, a profecia presente, você já consegue desmascarar, saber se é de Deus ou não. Agora o problema complicado são as profecias pro futuro. Essas são as complicadas. Deus vai fazer, vai te dar... Só tem como você desmascarar quando o camarada profetiza um casamento para uma pessoa que já é casada. Aí já aconteceu muito, né? Aí você já fala é de Deus ou não é. Qual que é o meu conselho? O problema das nossas igrejas é que as pessoas são muito emocionadas. Elas dão muito mais vazão à emoção do que à razão.
Então elas ficam emocionadas com coisas que vão acontecer pro futuro. E eu nunca vi profecia de coisa que nos corrija. Por exemplo, eu preciso ouvir uma profecia igual nos moldes do Velho Testamento. Amiga, arruma tua casa que você vai morrer. Senão conserta a sua vida. Ô, Davi, teve um camarada aí que comeu a ovelhinha do vizinho enquanto ele tem um monte. Quem é esse? Ah, é você mesmo. Entendeu? Profecias que confrontam. E não tem esse tipo de profecia. Normalmente são coisas muito boas. Mas mesmo assim, você recebeu uma profecia muito boa que é pro futuro. Você não sabe se vai acontecer ou não, não tem a reação nenhuma. Não chore, né? Porque a gente costuma ser emocionado e já chorar. Aí é um prato cheio. O profeta aproveita aquele gancho e inventa coisa, ele aumenta coisas da profecia. E você chora. Fique normal. Se o camarada, por exemplo, chega em mim e fala assim, Sandro, tá mandando eu te dizer que você vai no futuro fazer o seu doutorado lá em Cambridge. Seria um sonho, um mestrado em outro país. É uma coisa que eu quero. Muita gente já sabe, é uma coisa que eu quero. Só que é do futuro, eu vou falar, amém, Senhor. E se cumprir, foi de Deus. Não se cumprir, não foi de Deus. Só que tem coisas que a gente tem que analisar na nossa vida, não é de duvidando do poder de Deus. Não é pra mim mais agora. Eu prefiro me dedicar agora mais à minha família. Eu não tenho mais tempo pra muito isso. A minha família vai junto, vai se mudar junto comigo, vou ter esses recursos. Deus pode preparar? Não sei se é projeto pra mim. Então tem profecia que a gente se ilude achando que ela vai acontecer. E a pergunta da nossa irmã foi bem pertinente, porque o que tem de gente desviada por profecias que não se cumpriram, o que tem de gente fora da igreja, o que tem de gente que está frustrada dentro da igreja por profecias que não se cumpriram, estão chorando aí amargamente porque creram na palavra do homem e nunca foi palavra de Deus. Por isso que eu digo, fique com a Bíblia. Deixa a profecia vir, não chore e nem sorri. Amém. É a maior profecia. Fique quieto, que a Bíblia é a maior profecia. Mas se é futuro, eu entendo que é difícil pra gente crer ou não crer, só se aconteceu ou não. Não se emociona, não. Tem técnicas de neurociência, neurolinguísticas, que você vai falando coisas e a pessoa vai acreditando que é de Deus e não é de Deus. Existe muita coisa dentro das nossas igrejas que a gente tá achando que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas ele tá só usando uma técnica para te ludibriar. Ele tá fazendo a leitura sua ali, corporal, facial. A gente que é treinada, realmente. Treinada, exatamente. Modéstia à parte, se eu for pregar, eu consigo fazer a igreja chorar. Agora falando do homem, não é de Deus não, tá? Do homem mesmo. Eu conseguiria fazer a igreja chorar tranquilamente. Mas não é isso o nosso objetivo, né? Mas existem técnicas para isso. Muito cuidado. Vai ficar sempre com a palavra. Lembra? A palavra nos norteia. O discernimento vai nos nortear para saber se é de Deus ou se não é. Maravilha. Bom, ainda teve uma pergunta bônus aí, uma resposta bônus aí, né? Que Deus abençoe mais uma vez. Quero inteirar dizendo o seguinte: muito obrigado, pastor Sandro. Leva um abraço aí, um beijo para sua família, tá bom? No momento oportuno novamente, seria um desejo e uma alegria enorme que o senhor retornasse, tá bom? Que Deus prepare essa oportunidade. E você que está aí do outro lado, tivemos esse imprevisto de hoje, que foi a nossa conexão com a internet, que não foi possível, mas nem por isso o Fora de Fronteira deixou de ser realizado. Quero pedir a você que continue, né, nos ajudando. Estamos aí já próximo dos 1.000 seguidores. Não falta muito, não. Nós demos uma alavancada enorme aí, né, nos últimos episódios. E eu quero agradecer a você que tem contribuído, que tem compartilhado, tem comentado, tem se inscrito aí no canal. Que Deus continue abençoando sua vida. E que eu possa sempre, ou que nós possamos contar um com o outro sempre nesses momentos de realização aqui do podcast. Dizer a você que me sinto feliz por Deus mais uma vez me dar essa oportunidade de estar aqui realizando esse podcast. Um beijo no seu coração, nos acompanhe pelas redes sociais aí do podcast e mais informações vocês vão somente encontrar realmente pelas redes sociais. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, até a próxima, valeu!